Aprendi com o Carro Glauber. pão caseiro. Galera, então sejam muito bem-vindos, muito boa noite a mais um episódio do nosso podcast, hoje com o tema RPG, um universo de infinitas possibilidades. E para esse episódio não poderia ter ninguém menos do que a pessoa que me iniciou nesse universo, né? Acho que essa é uma palavra forte. Foi iniciado, assim, aos termos gregos da palavra. Continuando. O mestre maior responsável, então, pelo meu conhecimento de RPG, Glauber Freire, está aqui com a gente hoje. Eu gostaria, primeiro momento, de agradecer ao Glauber pela sua presença, por você tirar esse tempo para participar com a gente no podcast. E o Murilão... Não tá fazendo nada. É normal, né? Porque a pessoa... É difícil, né, gente? Complicado. O Murilo, que tá aqui. Eu preciso trocar as imagens de lugar, porque toda hora eu aponto pro lado errado. Mas enfim. E o Murilo, que tá aqui embaixo, então, com você na imagem, também que já tá aí com a gente há vários dias. Glauber, em primeiro lugar, pra gente começar, como sempre, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você e tudo mais. Meu nome é Glauber, eu sou um ser humano. Eu sou level 5, sou um paladino. E o que é que você faz quando você não está sendo um paladino? Nada. Durante a quarentena eu não tô fazendo porra nenhuma. Você nem jogado RPG? Eu sou professor de educação ambiental, mas durante essa pandemia eu não tô conseguindo dar, não tá tendo aula de educação ambiental. Também sou tatuador, mas também durante a pandemia não estou tatuando. Jogo E RPG, mestre de mas RPG, que durante a não é uma pandemia. profissão. Oi? Jogo RPG, mas durante a pandemia também não estou jogando. Não, tô jogando sim. Tô jogando Jogando? pelo Ué, não sabia Discord. não. Ah, então peraí, Tô ué. jogando. Você tá jogando? Murilo, não, ele tá não, Murilo, ele confundiu o que você quis falar. Ele não tá jogando, não. Ah, Eu tô jogando sem o Murilo, porque eu não aguento mais jogar com o Murilo. ninguém tá com outra galera, jogando. Ninguém tá jogando. Eu tô ligado. Você tá confundindo, Glauber, você tá confundindo. Mas enfim, novamente, Glauber, eu tô só atualizando ali, porque eu tinha deixado dos meninos ainda, achei que tinha salvo, mas não salvou. Aí, agora foi. Só mandar o comando de convidados. Aí quem tiver interesse em seguir o Glauber no Instagram, tá aí o Instagram dele, segue ele aí. O do Murilo, como de praxe, também já tá, tem um comandozinho só para ele, então fique à vontade para seguir os dois nas redes sociais. Novamente, muito obrigado pela presença dos dois. Dessa vez, inclusive, né, já mudando um pouco do último podcast, deixa eu até tirar essa cadeira daqui que tá quebrada. Eu vou participar um pouco, né, também tentar falar um pouco sobre a minha experiência, e o objetivo hoje, como sempre, é que o chat participe bastante, então fiquem à vontade, utilizem esse momento para tirar suas dúvidas, para vocês perguntarem tudo que vocês sempre quiseram saber sobre RPG, e às vezes vocês não tiveram a oportunidade ou não acharam um lugar fácil para conseguir tirar essas dúvidas, então, por favor, aproveitem aí esse momento para vocês perguntarem o que vocês quiserem, participarem do jeito que vocês quiserem. O Imps, acho que tá um pouquinho tarde, mas sexta-feira que vem eu boto fé que já dá para colocar certinho, tá? Perdão, só quero aproveitar, na verdade não vai ser sexta-feira que vem, tá? O podcast da semana que vem será na quinta-feira, muito provavelmente, mas ao longo da semana eu aviso vocês como vai ser. Enfim, vamos lá. Glauber, em primeiro lugar, me explica aí o que significa, então, RPG, não só a tradução, né, que eu acho que é fácil, mas o que significa, então, como jogo, seja ele na parte eletrônica ou na parte física, que é que a gente costuma jogar, o que significa RPG? O que Focar é RPG? mais na parte física, né? Massa. Seguinte, RPG são jogos onde você interpreta um personagem e você e aquele grupo ali tem algumas regras em comum que vocês vão usar para essa narrativa. Boa parte dos RPGs, nem todos, vão ter um narrador, alguém que vai coordenar ali, vai ser um juiz. No começo até antes chamava o juiz, não o mestre. Certo? Alguém que vai coordenar ali a história para ver se ela tem alguma coerência ou não, ou simplesmente, às vezes, também fazer a história sozinho, né? Sem os jogadores que se lasquem. Então, você cria ali o seu personagem no meio dessa história, todo mundo ali junto vai criar um personagem também e vocês vão, de acordo com a narração do narrador, ou também, o pessoal que
joga presencial, é um barulho lá do Murilo aí que eu esqueci. Não é meu não, velho. E as Rubem, pessoas, desliga então, seu vão microfone. participar do jogo, vão ver quais são os objetivos dados ou por esse narrador, ou se for ao vivo também, eles vão criar os próprios objetivos, para continuando a história. É igual quando você é criança, você brinca de faz de conta, só que levado um pouquinho mais a sério. Alô? Hein, Glauber, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Tô te ouvindo, meu querido. Fala que eu te escuto. Quando foi a primeira vez que você teve contato com esse maravilhoso mundo? E como você se apaixonou por esse Cara, maravilhoso mundo? E como você aliciou eu e o Rubem a também participar desse para mundo? participar. Bem, é o seguinte, desde de pequeno eu via sobre RPG em filme, tinha um episódio do Dexter que eles jogavam RPG. E aí meus amigos do prédio, aquele prédio que a gente começou a jogar mesmo, a gente começou a fazer um RPG de Dragon Ball, só pra você ver. Que a gente mesmo começou a fazer. A gente nem pegou livro nenhum, a gente mesmo começou a imaginar ali como é que seria. Só que todo mundo queria ser Saiyajin e não deu muito certo. Todo mundo queria ser o Goku ou o Vegeta, né? Normal? Depois, anos depois, eu fui namorar uma menina, mas isso eu já sabia o que era D&D. Anos depois eu fui namorar uma menina que jogava. Aí Peraí, Glauber, só pra eu entender a informação. Você Você namorando. namorava? até um mês atrás eu tava namorando ainda. Mas Oh, nessa mesma menina. achei que nerd não Mas, namorava, gente. Mas vamos lá, continua. mas ela, mas ela sabia? Você avisou ela isso aí? Aquela que a gente tava namorando, avisei. É, é. Aí ela jogava, ela era bem viciada, muito viciada, certo? E aí eu vi como é que era uma partida de RPG real mesmo. Só que eu nem cheguei a jogar com ela. Aí anos depois eu fui começando a jogar. Foi mais por causa dessa. Isso foi mais ou menos em 2004, 2005. Ó, tem bastante tempo, não sabia que tinha tanto tempo assim, não. Bastante tempo. Não, essa que a gente criou, o primeiro RPG que foi um RPG que a gente criou, foi um homebrew total, foi em 2002. Peraí, como é que você falou? Foi o quê? Um O home? homebrew que a gente começou, que eu comecei a jogar mesmo não sendo regras. Era um RPG, de qualquer forma. Mesmo sendo feito caseiro, era um Beleza. RPG. O que é o homebrew? O homebrew ele é um livro à parte, não é isso? Homebrew é feito em casa. Uhum, entendi. Meio que É, é já um começa formato com meio os que termos, né? genérico, né? É, Não é questão é de meio que um genérico. formato genérico, né? Não, você pode ter homebrew dentro de sistemas. Tem muitos homebrew de D&D, homebrew Entendi. de Vampira Máscara. A minha dúvida até é sobre isso. Então, qualquer pessoa, assim, lógico que dentro das capacidades e conhecendo o jogo, poderia criar uma versão de um RPG. Sim. Isso Tem, Cara, qualquer criança que brinca fingindo ser um personagem, eu quero brincar, vamos brincar de Tartaruga Ninja, eu sou o Leonardo, eu sou o Rafael. Isso já, entre já aspas, eles estão caracteriza. fazendo personagem. Eles essa, estão, tipo assim, essa era a uma minha vez. pergunta. Tipo, quando eu Ó, brincava de Dragon Ball, por exemplo, sou o Goku, sou o Gohan, e a gente tentava lá virar Super Saiyajin e tal, e a gente tinha as lutas e tudo mais. é, era idiota, mas era um RPG. Uma vez, quando eu era criança, aqui no quintal aqui de casa, meu primo chegou pra mim, vamos brincar de Cavaleiro do Zodíaco? Opa, bora brincar. Ele pegou a corrente do cachorro e corrente de Andrômeda nas minhas costas. Deu quanto de dano? Deu TPK, velho. Caiu no chão duro. Ai, mano. E mestrar, você começou quando? Porque eu imagino que Mestrar? você não começou mestrando, né? Não. Eu comecei a mestrar, minha primeira vez que eu mestrei foi pro Arthur, um amigo nosso em comum, que Foi aquela ele partida. participou aqui, né? Ele já Isso. participou aqui. O Arthur primeira Não vez foi que uma eu mestrei. participação que a do último gente. episódio. Não foi uma coisa que a gente considera, nossa, que participação maravilhosa, mas ele apareceu aqui. Tava aqui. Foi com um amigo nosso em comum, eu mestrei para ele em 2014, 2015. Isso é uma campanha que durou 3 partidas no máximo. Só que ele viciou, né? Ele empolgou pra caramba com o negócio e depois me chamou pra jogar com vocês. É isso tem muito, né? Assim, de uma galera que realmente se apaixona, igual eu, o Ruben, o Arthur, né? A gente começou a jogar, a gente sempre tá conversando sobre isso, sempre tá brincando, mandando meme ali. A gente tem um grupo nosso, a Ana também,
acabou entrando nessa festa aí. Mas um problema também é você conseguir reunir um grupo que se interesse por isso, né? E você conseguir manter a assiduidade desse grupo, né? Costuma ser sempre alguém que apresenta para um grupo, sempre tem que ter alguém, porque por ter muita regra, acaba que sempre tem que ter, tipo, vira um clubinho, porque sempre tem alguém que vai te iniciar ali, vai ensinar um pouco melhor, que no caso, para vocês, fui eu, essa pessoa. Só que ensinou meio errado para vocês, né? Que eu sou cheio das minhas regras pessoal ali. Ô Glauber, assim, e agora eu já falo isso Tipo, não pode. como... Tipo, deixa eu só falar aqui uma coisa, Ruben. Uma das regras do grupo, a gente não pode pedir lanche com queijo. Essa é uma regra do RPG, não é verdade, Glauber? Mas essa é uma regra Não. só do Glauber, é uma regra A regra do pra mestre. Isso, exatamente. Porque senão não tem jogo. Quando é presencial, tá, De gente? coisa- Não, mas também, regra, eu também proíbo eles de jogar bêbado também. É Na verdade. minha mesa Isso é um não bebe. problema. Isso é muito triste, Isso é um assim, problema. porque é difícil, né? Você precisa entrar no personagem, você não pode beber, então você tem que fazer Não. tudo sóbrio. E se você for um personagem alcoólatra? É complicado. Por isso que é um jogo de atuação. Você pode fingir. Você não tá precisa- bêbado. Você precisa estar bêbado para ser bêbado. Inclusive, É igual o Dustin Hoffman. inclusive o Glauber já fez isso, tá? Acho que era uma Joguei interpretação sua, ô Murilo. Que você fingiu que tava bêbado e o Glauber te fez ficar bêbado por conta da sua interpretação. Oi? Não sei se. Não sei se Eu acho foi que foi com o você, Arthur, não? se foi com o Arthur, que eu sei que eu lembro que o personagem meio que fingiu que tava alcoolizado. Ah, acho que foi o Arthur, né? Que ele até se lascou depois lá no quarto, perdeu os trem. O pessoal roubou os trem dele durante a campanha. Foi. Não. Porque uma das coisas Foi interessantes, que ele desapareceu. e eu acho que é isso que eu gostaria de compartilhar a respeito do próprio RPG, eu acho que é o que me chama tanto, o que me chamou tanto para esse mundo, para esse universo, é que eu já tinha ouvido falar várias vezes sobre RPG, sobre D&D, já tinha lido poucas coisas, mas eu conhecia um pouco assim do universo, principalmente por conta de jogo, né? Até porque muitas vezes a gente ouve falar de RPG e aí era aquela diferença que eu queria falar, né? Que é o RPG eletrônico, né? Que aí provavelmente vocês conhecem como maior exemplo o WoW, né? Que é o World of Warcraft, que até hoje é um Mas jogo já é muito Já é jogado. um MMO, né? Isso, exatamente. Que Que aí já o tem RPG como... eletrônico já é mais antigo, muito mais antigo que isso. Sim, sim, mas é porque o pessoal, principalmente no meu chat, talvez não conheça, então eu tô tentando trazer para a realidade deles. E aí, você tem dentro desse universo que eu chamo, né, de RPG de papel, né, porque a gente sempre tem as fichas, depois eu posso até ir no quarto buscar. Cara, o mais interessante desse universo, eu acho que por isso o título, é as infinitas possibilidades que realmente a gente tem de acontecer de tudo dentro disso. Quando a gente tem esses processos de imersão, a gente muitas vezes esquece até a própria realidade. Eu lembro de partidas que a gente foi jogar lá na casa do Glauber, que a gente, sei lá, começava 10 horas da noite, 9 horas da noite, e a A gente... gente jogou 2 dias seguidos. Sim, a gente virava, era assim, louco, surreal. E depois a gente acordava no outro dia, a gente tava tão no hype da partida anterior, que a gente já mandava mensagem no grupo, seria tão legal... Sabe igual quando você vai pedir um negócio pra sua mãe que você não quer pedir diretamente? Né? Tipo assim, nossa, seria tão legal se rolasse de ter outra partida de RPG hoje. Eu sei que a gente jogou ontem, mas seria tão legal se desse certo. Porque tudo depende muito do planejamento do mestre. E essa é a minha próxima pergunta pra você, Glauber. Planejamento, o que é isso? Como você entende, dentro de um processo de mestre, como você entende essa construção desse universo? Você acha que isso é algo simples? É algo mais complexo? Para você, como que foi sempre a criação desse universo das histórias? Mas isso aí justamente o próprio título fala, é um universo de infinitas possibilidades. Pode ter um mestre que ele vai criar a história, ele criar um cronograma do que ele acha que pode acontecer, ou pode ser um mestre igual eu que vai na hora ali e inventa o que vai acontecer na hora e foda-se. Acontece até mais coisa do que aconteceria se eu tivesse programado, porque você nunca sabe ainda mais que eu já estava acostumado com vocês jogando, já sabia que se eu colocasse um mapa ali, vocês não iam ir onde eu coloquei o mapa. Então, mas isso é a questão das possibilidades. Você não precisa preparar tanto, mas você precisa ter alguma coisa preparada. O mestre ele vai começar criando o mundo inteiro ou pegando algum mundo pronto. Eu gosto de criar meu próprio mundo. Eu crio o mapa, faço tudo, crio ali as cidades,
quem são os governantes e cria toda a história, quem é o vilão, tudo mais. Menos os personagens que vão enfrentar esse vilão. Ou às vezes até aquela história que nem vilão tem. Aí, quando os personagens forem enfrentar essa história que eu criei ali, eles têm essa gama de possibilidades que vão me levar para um mundo que às vezes eu nem imaginei que ia. Eu planejei ir para um lado, eles foram para outro. Que essa é a diferença gritante do RPG de mesa para o RPG digital, né? Para o videogame. Porque no videogame você, por exemplo, você está andando na caverna, encontra um goblin que está em cima de uma montanha de dinheiro. No jogo, no videogame mesmo, você vai ter duas opções, ou passar escondido ou atacar ele. Mas no RPG, você vai poder conversar com ele, você vai poder fazer um barulho em algum outro lugar para você passar escondido. Você vai ter uma gama de coisas que você pode fazer, de interações muito maior, entendeu? Que o limite é a sua imaginação, cara. O limite é o que você vai pensar ali na hora. Você acha que o videogame, nesse sentido, você acha que eles podem caminhar para esse lugar de ter uma inteligência artificial bem desenvolvida para a gente ter esse relacionamento? Eu sei que, assim, algumas coisas a gente consegue fazer e tal, mas eu falo você ter ali uma... como é que eu posso dizer, cara? Uma reação do NPC tão, assim... Sei lá, cara, como é que eu posso dizer isso? Tão natural quanto você tem. Não acho que nunca é tão natural, mas uma coisa mais próxima, você acha que pode? Nenhum dos casos vai ser natural, né? Então, todas elas vão estar a limitação ou dos jogadores ou do software, né? Mas a limitação, como é, a imaginação infinita. Agora, a programação não, né? Não estou desmerecendo a programação, tem coisa maravilhosa, tem coisa que eu adoro. Tem coisa que eu adoro Skyrim da vida. Pois é, Skyrim tem uns negócios. Skyrim tem uns negócios assim, porque os caras fizeram um negócio tão bem desenvolvido. O Skyrim lançou antes na penúltima geração, né? E Skyrim, velho, pra você não ter ali como você ter uma relação com os NPCs um pouco mais realista, os próprios NPCs em Skyrim têm quests, saca? Então eles têm coisas pra fazer no dia a dia ali que é pra você não topar ele a todo momento. Você tem uma série de coisas. E assim, eu tô muito ansioso para essa próxima geração, porque a gente vai ter outro Elder Scrolls, né, velho? Eu quero ver o que eles vão fazer nisso aí. Mas aí você pensa, por exemplo, no Skyrim tem alguns personagens que você não pode matar. Porque se você mata, vai ter quests. Vão ter quests essenciais que você não vai poder matar. No D&D você pode matar quem você quiser, se você der conta, né? Inclusive o Murilo é mestre em fazer isso. Matar a pessoa que não era pra matar. Sério, você acha? Até porque tem o defeito do Murilo, matar quem não deve matar. Eu acho assim, jogando como parceiro, companheiro, né, de viagem dos personagens do Murilo... Mano, você não vai falar um trem desse. Eu acho que... Mas termina, vai. Eu acho que o maior problema dele é a impetuosidade. Porque eu queria falar o seguinte... Sabe qual é o maior problema do Rubem? O personagem do Murilo... Ele era tipo assim, ele tinha 27 natural, quase, de stealth, né? Capa de visibilidade. De ficar invisível, né? Invisível não, de não ser percebido, de conseguir se mascarar ali, ficar furtivo no ambiente. Furtividade. Aí ele tinha quase 27. Pra quem não joga eu vou até pegar os dados ali depois dessa minha fala pra mostrar pra vocês, mas que quando você joga o dado, que seria o dado principal, que seria o D20, você tem a oportunidade de conseguir fazer o teste ou não. O Murilo, o personagem dos Murilos, esse específico que eu estou comentando, ele já tinha assim, a furtividade dele é elevadíssima. Fora os apetrechos que ele poderia utilizar. Mano, eu não acredito que você tem coragem de falar um trem desse, cara. E aí, a mágoa é grande, cara. E aí, você sabe como é que era o negócio do Murilo? Era tipo assim, o Glauber falava, nossa, estou escutando, ou vocês estão sentindo uma presença maligna, muito maligna, vindo de tal lugar. E aí o personagem do Murilo saiu correndo, pegava o trem dele e ia correndo, entrava nas portas, não olhava. Mas sabe o que é pior? Mas sabe o que é pior que isso, Rubem? É que quando traiu o grupo? Traiu o grupo? É tipo trair o grupo. Ele mais precisou. Calma, gente. Quando ele mais precisou de ser furtivo, ele saiu correndo feito louco, chamando atenção. No último chefão, no último boss, né? Digamos assim, no derradeiro. Fiz porque quis, tá? Filo porque quilo, tá? Mas é isso mesmo, cara. O jogador tem que ter, outra diferença. O jogador ele pode errar no jogo. Não tem problema fazer errar, fazer algum erro ali. Acho que até
um termo errado usar a palavra erro. Ele, não, ele a história, ele criou a história dele ali. Num jogo você pode fazer algo errado que te matou, mas no D&D de mesa mesmo, não. Você simplesmente fez a ação que o seu personagem faria. Você Cara, gostaria? eu acho muito legal a imersão que a gente tem dentro de um jogo desse, cara. Ainda mais a gente que é apaixonado, a gente que gosta bastante, a gente tem uma imersão muito forte, cara. Você lembra da gente jogando? Por que a gente, o Ruben falou, a gente jogava durante 2 dias. A galera aí do chat deve estar pensando, pô, os caras ficavam trancados na casa, os nerdão suando, né? Trancado durante. Não é bem assim, cara. Em A gente parte é parava. isso mesmo. Um pouco sim, mas não quero dizer que não. A gente parar para tomar banho, né, para se alimentar, fazer algumas coisas ali, necessidades fisiológicas. Mas por que a gente conseguia ficar 2 dias desse jeito, velho? Porque nossa imersão era muito grande, nossa imaginação era muito grande. Porque eu acho que todos ali do grupo vêm de uma raiz ali literária, fantasiosa e tudo mais. A gente já fazia parte, a gente já tinha contato com essas coisas aí. Então acho que era por isso que a gente tinha essa tão É, grande imersão assim. é um investimento no seu personagem, pensa assim, a grande diferença também do RPG, do videogame, que ele foi você que criou tudo do seu personagem, você cria como ele nasceu, onde ele nasceu, quem são os pais dele, por que ele está nessa aventura, tudo foi você que criou até aquele ponto ali, tudo que ele fez, certo? Tudo que ele Sim. ganhou, tudo que ele alcançou, Eu foi sou você que apegado ao fez. Durfel até hoje, cara. Extremamente apegado ao Durfel, sabe? Aí, se quiser, eu te vendo a miniatura dele aqui. Eu te vendo. Mostra aí direitinho a miniatura. Você que fez, Glauber? Oh, isso tudo o Glauber que fez, meu amigo. Isso tudo. Olha o que o cara faz, É, velho. Olha isso. Esse incrível. aqui é o, Olha os detalhes esse aqui do era o arco. personagem. Esse era o personagem do Murilo. Esse aqui era o personagem do Ruben. Eu era um Tiflin. Dá pra perceber que ele é corno até no jogo, aqui o chifrinho dele. Então tá vendo? E, Quando a tu, arte imita a vida, ou a vida imita a arte, não sei qual vem e primeiro. Esse tudo aqui era isso feito com o. chiclete e fezes de cachorro, não é verdade? Foi. O pés do cachorro do Murilo, inclusive. Não, mas peraí, o Murilo é um cachorro? Não, dos cachorros do Murilo. Faz como É, isso? Ó, o pessoal do chat tá perguntando como que você fez isso, ô Glauber. Durepox. Pessoal, só o seguinte aqui o chat, nós estamos aceitando encomenda, viu? A gente tá aceitando encomenda, mas é acima de lotes aí. O Glauber tá fazendo, ele tá trancado ali naquele quartinho ali, ele tá produzindo isso aí pra gente. Então, quem quiser aí, é uma forma que a gente encontrou aqui de financiar isso aqui que a gente está produzindo, beleza? É, Esse computador que o Ruben comprou não vai se pagar sozinho, né? Então, a gente está organizando aí, vendendo miniaturas de RPG. Ô, Glauber, e deixa eu te perguntar uma coisa. Agora, sério, aqui eu queria que você respondesse para o chat, tá? É uma pergunta difícil, eu acho. Mas, assim, dos caras que você jogou, qual foi o melhor jogador? melhor jogador? Ah, sim, o melhor jogador. É só ver os MVP, né? Não, o melhor jogador é o Eduardo que tá jogando aqui comigo. Ele joga bem pra caramba. O João Luiz também, que joga Não, comigo. mano. Não, mano. Não. A gente tá falando da galera da hora, porra. Não que A eles são Letícia feios, né? também. Letícia não Quem é é a Ana Letícia? Letícia. Uma amiga minha também que tá jogando comigo. Joga Você muito tem bem. outro grupo de RPG, Albert? Não, eu jogo. Minha vida gira em torno a você, Murilo. Eu só jogo com Ah, você. Tudo que eu faço puta, só com você, cara. tava preocupado. Nossa, eu já pensando besteira aqui de você. Hum. Olha aqui com o Rubem mostrando. O Rubem Tá mostrando mostrando dado. Eu tô dadinhos. com os dados aqui do lado. Gente, esse aqui é o grupo Tá, mas de agora você dados. explica aí, Murilo, ô Rubem, pra que serve esses dados Eu aí, vou, velho? vou explicar, é porque eu tava É. esperando você acabar com a gente, falar que a gente não sabe jogar. Gente, então, eu tenho uma pequena coleção de dados. Pessoal, Rubem, só um minuto. Eu já volto, cara. Só vou resolver um negócio que eu já tô voltando, tá? Tranquilo, tranquilo. Enquanto isso, eu vou explicando dados pro pessoal. Ó, galera, esse aqui é o conjunto de dados que nós utilizamos normalmente nas nossas partidas, tá? Então você tem o D20, que é esse dadinho aqui, que seria basicamente o dado principal de tudo, tá? Então o D20 ele gira em torno das jogadas feitas com esse dado. Por exemplo, a gente brincou aquela hora lá, eu fiquei zoando o Murilo, né? O negócio da furtividade e tudo mais. Dentro do D&D, basicamente por ele realmente ser um universo de interpretação, várias vezes você precisa realizar atividades. Que atividades são essas? Escalar uma árvore, correr, usar um ataque em alguém, mentir para alguém, tentar descobrir se a pessoa está mentindo, roubar,
devolver algo sem ser notado. Tem inúmeras atividades que literalmente pode ser de tudo. Cura, você tentar curar alguém dentro dos seus conhecimentos de medicina, né? O dado ele vai simular a chance, ele simula a porcentagem, a possibilidade. Isso. Certo? E cada atividade vai ter de acordo com o seu grau de conhecimento. Por exemplo, vamos supor, eu sou um médico. Então, se eu for fazer um teste de cura em alguém, ou seja, se eu quero curar alguém, o nível que eu preciso tirar no D20 é menor do que uma pessoa que nunca viu um ferimento, por exemplo, e vai tentar fazer esse mesmo teste para curar essa mesma ferida. Entenderam? E quanto maior a ferida, maior o teste. E quanto maior a ferida, maior o teste. Então, você cria o seu personagem. Eu tenho aqui alguns exemplos de ficha. Depois, se vocês quiserem, quem tiver interesse, eu posso disponibilizar todas essas informações certinho. Eu posso disponibilizar até as fichas para vocês, que tem sites para vocês baixarem, se alguém tiver interesse em jogar. E aí, dentro dessa ficha, principalmente desse lado de cá, você vai criando os seus atributos. O áudio não tá bom? Tá baixo pra vocês? Tá, vou aumentar um pouco mais aqui, galera. Eu tinha baixado um pouco no começo da transmissão. Ficou melhor? Vocês estão me escutando melhor? Vou assumir como sim. Então, galera, quando vocês veem isso aqui do lado, são os atributos que o jogador, né, vai ter. Ou seja, que o jogador que você criou vai ter. E aí você... O personagem, né? Que você que é o jogador, que aí o personagem que você criou vai ter. E aí o D20 é para isso. Todos esses outros dados aqui, eles vão variar de acordo com os testes que você vai fazer. Por exemplo, vamos supor que é um teste de dano. Você fez um ataque a alguém, você tem um teste de dano. Geralmente esses danos, eles já são estipulados quando é, por exemplo, uma magia, dentro da lista de magias, tá vendo? Aqui já faz o que cada magia faz. E quanto de dano, por exemplo, essa magia tiraria. Então vamos supor, você vai ter que tirar de dano 2d8. Então você tem que jogar 2 dados. Opa! Cadê o d8? É desse mesmo. Você vai ter que jogar 2d8. Então você joga 2 dados desses. O Glauber, ele é muito artista. Isso aqui foi uma torre que ele fez. Ele já fez outras bem melhores. Não que essa seja ruim, mas porque as outras são incríveis mesmo. Porque essa foi feita de caixa de leite, galera. Mas pra vocês entenderem, quando eu falo que as outras são melhores, não sei se você tem alguma aí, mas ele fez uma caixa de madeira, por exemplo, que ficou incrível, ficou muito massa, fez umas torres muito bem feitas. E aí, qual que é o objetivo dessas torres, por exemplo? Eu jogo os dados aqui em cima, vou até mostrar assim pra vocês verem, eu jogo os dados aqui em cima, e aí tem os resultados. E isso vai ditando a partida, né? Isso seria a parte mais mecânica, digamos assim, da partida, porque o resto tudo vai da sua interpretação. Às vezes, eu acho que o Glauber pode concordar com isso, se a sua interpretação for muito boa, mas muito boa mesmo, o mestre pode inclusive diminuir bastante o nível do teste só pelo seu nível de interpretação. Porque às vezes nem faz o teste, às vezes, por exemplo, o cara fala alguma coisa tão bem dita, que encaixa tão bem que não precisa fazer um teste nenhum. Ele às vezes vai intimidar ou enganar alguém, e o jogador consegue ser criativo ao ponto de criar uma situação em que não tem como o NPC que estivesse recebendo essa mentira, não tem como ele não acreditar, sabe? E não precisa jogar mais, ganhou, sabe? Ou às vezes a intimidação é tão boa da própria interpretação que eu anulo a jogo, não precisa jogar dado para isso. Para vocês entenderem como interpretação é importante desse universo do D&D. E eu falo isso, né, Glauber, porque você sempre foi um mestre que valorizou muito a interpretação. Eu lembro, foi um trauma que a gente criou, acho que na primeira ou na segunda partida, eles estavam carregando um defunto em cima de um cavalo, e era necessário carregar esse defunto, porque ele era um príncipe e tal, então era muito importante devolver o corpo dele. E aí a galera simplesmente pôs o corpo em cima do cavalo e falou assim, eu vou colocar o corpo em cima do cavalo e a gente vai carregar ele em cima do cavalo. E aí eles passaram uma ponte, que era uma ponte... Aquelas pontes de corda. Aquelas pontes de corda. E aí, é aquele negócio, né? Eles não prenderam o corpo a cavalo com uma corda, eles só botaram o corpo em cima, era uma ponte de corda, ou seja, tinha tudo para dar errado. Acontece que deu errado, né? Por conta do balancete ali da ponte, deles estarem andando, movimentou demais o cavalo de um lado para o outro e o corpo, que era basicamente a
a parte mais importante da quest ali, que mais precisava ali, caiu dentro do rio. E aí a galera teve que se jogar no rio, e aí foi mó treta pra conseguir recuperar esse... Vocês não tá entendendo, quase todo mundo morreu ali pra conseguir recuperar o defunto do príncipe. Porque assim, se não tivesse recuperado, tinha dado uma merda insana em toda a campanha. Tinha acabado. É. Era a segunda partida, ela teria acabado. Basicamente, acabaria só porque fudeu, né? Perdeu o corpo, né? Ou então, ele como mestre talvez poderia dar, tipo assim, não, agora vocês vão procurar. E sei lá, a gente ficaria 3 dias procurando o corpo do príncipe, né? No mínimo. Não, mas foi mais divertido fazer o pessoal pular no rio e ter que procurar. E aí, então, vocês estão entendendo como a interpretação, ela vai movimentando a história? E eu acho que eu falo isso como desejo, como uma realidade pessoal, né? Uma realidade minha. Acho que uma das coisas que eu tanto gostava no RPG, e que eu tanto gosto no RPG, e que eu tenho muita vontade de a gente voltar a jogar, já falei aqui pro chat, assim que acabar esse negócio, que tiver de boa pra gente se reunir, eu quero começar a streamar nossas partidas, porque, velho, pra mim são partidas incríveis, a gente sempre se diverte muito. Tem as tretas, tem os atritos, vocês vão ver isso também, rola discussão. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito, eu não gosto de perder. Você acha que vocês já me viram jogar, vocês até se perder. Então eu sempre discuti muito com o Albert, sempre discuti muito com o Murilo. Mas assim, tudo isso faz parte, inclusive, da nossa convivência. E então eu acho que são partidas muito boas. Eu queria que vocês conhecessem isso. E é isso que eu queria. A minha próxima pergunta para o Glauber, aproveitar para explorar ele que está aqui, dentro desses processos, não é cebolinha, tá? É dentro desses processos de imersão, Glauber. Eu queria que você me explicasse que é algo que eu, inclusive, tenho um pouco de dúvidas. Porque eu já vi uma galera jogar e os testes deles serem diferentes de, por exemplo, um teste de furtividade. É tipo um teste de tecnologia, um negócio assim que eu nunca vi. Como é que funciona esse negócio de incluir novos testes, de incluir novas coisas ao universo? Como que isso funciona? Não, mas isso aí é do sistema, não é? Isso, Cada sistema vai ter seus próprios testes. Teste de tecnologia já seria o que? Cyberpunk ou alguma coisa mais atual? Alguma coisa do mundo atual. Isso. Aí sim, é coisa do sistema. Quando seria um teste de conhecimento de religião no D&D, é a mesma coisa do teste de tecnologia. Apenas o nível de conhecimento do personagem, não do jogador, que são duas coisas diferentes. O que o jogador sabe não é a mesma coisa que o personagem sabe. Então, Glauber, mas o que é isso, sistema? Como é que isso funciona? Onde que eu arrumo? Onde que eu acho? Como que eu descubro? Como que eu invento isso? Como que funciona? É o seguinte, D&D, o Dungeons and Dragons, não é o único sistema. Tem vários sistemas, só que o D&D é o predominante. Ele é muito mais popular do que os outros. Certo? Então, para você encontrar os sistemas que vão adequar para a história que o seu grupo quer. Por exemplo, se vocês querem uma história mais realista, mais no mundo real, por exemplo, vai ter o GURPS, que é o Generic Universal Role Playing System. Que nesse GURPS você tem modos para jogar na tempo de Napoleão, Egito Antigo, tem... O GURPS é meio genérico, né, Glauber? É o genérico, o nome dele. Tem GURPS, tem o GURPS do Bandeirantes, para jogar Desbravando o Brasil. Tem Era do Gelo, do GURPS também. Tem o Cyberpunk também, que agora vai virar moda, porque vai vir o jogo, né? Se eles não adiarem de novo, né? Se ele não for lançado em 2077, né? Outros sistemas. Tem um sistema também que é muito popular, o Vampiro à Máscara, que o pessoal costuma jogar ao vivo, assim, se veste de vampiro e sai, aluga uma casa e joga se fingindo de vampiro mesmo, andando, sem mestre, sem nada. Cada um ali com a função, tem que seduzir uma pessoa, tem que, entendeu? Tem que roubar alguma coisa dentro da casa sem ninguém ver, e isso fazendo ao vivo. Que massa, eu nem conhecia essa parte aí. Fazendo live action. Porque o D&D, na verdade, ele vem dos jogos de guerra, que tem a parte que o pessoal até hoje joga em live action também. Que tipo de jogos de guerra? Você lembra? São jogos de guerra, eles simulam batalhas antigas ou modernas numa mesa.
Massa. igual a gente jogando tabuleiro. Só que não tem dado nem nada, só tem os valores de cada Eu personagem, tenho até tipo, cada batalhão ali. um outro tipo de RPG, que é esse aqui, que é um RPG de cartas, né? Que a gente já jogou e que também vai se. Na verdade, isso é TCG, né? Oi? É TCG. Isso. Jogos de carta, quando é de carta nesse sentido, TCG. Sim. Só que ele vai querer simular esses processos do RPG, né? Que ele vai criar o seu personagem. A diferença é que, óbvio, diferentemente já do RPG, você não precisa criar o seu personagem, né? Ele é criado através das cartas que você vai tirando, né? Então você tem várias cartas. Sério, Felipe, tá baixo o som ainda? Mas porque aqui já tá no máximo. Eu vou aumentar mais um pouco. Deixei no máximo agora. Espero que tenha melhorado. Vou aumentar um pouco a projeção de voz então, para valorizar o som do microfone. Mas vamos lá. E isso aqui é um outro jogo que eu tinha comprado, que veio com várias miniaturas também, que seria já um de tabuleiro. Eu não trouxe o tabuleiro porque é muito grande, é muita coisa para carregar aqui no meu ambiente. Para quem conhece, ainda é um ambiente muito pequeno. Eu ainda estou arrumando. Mas eu acho que essa é a parte mais incrível, né? Seja do RPG, seja de MMORPG, seja ele no mundo virtual, seja ele no mundo real. As oportunidades que você tem de ir mudando e de ir se adaptando ao jogo conforme ele vai acontecendo. Cara, eu sempre fui uma pessoa que tive vários problemas. Eu já falei isso em outros podcasts, inclusive nos primeiros podcasts. Quem não conhece ainda, vai lá depois no YouTube, tem uns outros podcasts lá que eu já fiz com a galera. E eu acho que eu falei um pouco sobre isso, né? Que meus problemas pessoais e tudo mais. E uma das coisas que o RPG sempre me ajudou, já inclusive eletrônico, né? Jogando com outras pessoas, mas principalmente esse presencial, esse pessoal que eu fazia com os meninos, com o Glauber, com o Murilo, com o Arthur. Tinha outras pessoas que foram passando assim pelas nossas mesas. Uma pessoa que está até hoje, né? A Ana, que está aí no chat. Salve pra Ana. Então, sempre me ajudou muito a esquecer meus problemas da vida real. Eu acho que a nossa imersão sempre era tanta, e a nossa diversão e o nosso companheirismo ali, de sempre estar junto, brincando, se divertindo, que me ajudava bastante a me esquecer desses problemas do mundo real, pelo menos enquanto aquelas horas que a gente ficava ali jogando, eu não lembrava. Cara, eu falo por mim, eu sempre esqueci de tudo e focava sempre ali naquele momento, e era algo que pra mim sempre foi incrível. Me ajudou muito, então eu sempre falo para as pessoas jogarem RPG, conhecerem RPG de mesa, porque, cara, é um universo incrível, assim, pra gente conhecer e pra gente participar e jogar. E no caso do Glauber, eu mestrei acho que 2 partidas só, né? Péssimo, horrível. Mas no caso do Glauber, que já mestra aí há mais tempo, eu acho que pra ele também, porque eu fico imaginando, ele fala, eu não planejo, porque vocês eu quero uma coisa, vocês faz outra. Mas eu acredito que na cabeça dele, velho, ele deve criar milhões de histórias ali, tipo assim, nossa, agora os meninos vão fazer isso, mas se eles não fizeram isso, eles vão fazer isso. Eu acho que ao mesmo tempo que nós jogadores estamos vivendo um mundo, que é aquele que nós estamos criando conforme a gente vai andando, e a gente vai matando um personagem, ou vai deixando ele vivo, ou vai barganhando, ou vai salvando uma criança, ou vai descobrindo sobre o seu histórico familiar. Na cabeça do Glauber, essas coisas acontecem assim, multiplicado por 10, né? Porque ao mesmo tempo ele não sabe se a gente vai matar ou não vai. Ele não sabe se a gente vai decidir salvar a criança ou não vai. Ele não sabe se ele vai perguntar sobre... Não, eu sei que vocês não vão salvar a criança. Eu sei que vocês não vão fazer. Eu salvei a criança, pô. Porque ele esperava benefício, né? Eu lembro, velho, tem uma partida que eu dou trela, que é o dia que o Ruben, que a gente salvou um dragão. A mãe dragão, a gente teve que lutar com a mãe dragão. A mãe dragão ela tinha botado um ovo, tava nascendo ali um dragão bebê. Aí a mãe dragão tava lá nos seus últimos suspiros. E o dragão falou com a gente, né? Cuidem do meu filho, não sei o que, vocês têm que cuidar dele e tal, pra ele crescer, um dragão forte, blá, blá, blá. E aí a gente se comoveu com aquelas últimas palavras, um dragão verde e tudo mais. Aí nós podíamos salvar ela e tal, né? Aí o Ruben já tava de olho no dragão, porque ele queria jogar Pokémon, né? Aí o Ruben olhou pro dragão e falou assim... Aí o Ruben olhou pro dragão assim, beleza,
Se eu salvar você, você pelo menos deixa eu ficar com o dragão? Aí o Glauber, como o dragão? Você... Aí eu não, pô! Se eu sobreviver, eu cuido do meu filho, aí. Aí o Rubem, então beleza, vai morrer. Que otário, velho. Ô, Que Rubem, bosta, velho. velho. Mas, Ai, gente, velho, essa foi. pai. Mas é porque o meu personagem, ele até queria salvar a mamãe dragão, porque ele ficou muito comovido com as palavras. Só que aí ele também queria o bebê dragão pra ele. E ele pensou assim, se salvar a mamãe dragão, ela não vai querer deixar eu ficar com o filhote. E ela falou, não vou deixar. Aí eu falei, então você vai morrer, desculpa. E talvez, muito provavelmente daria pra salvar ela, assim, se realmente tentasse. Eu devia ter feito ela falar assim, não, pode, se você me salvar, eu deixo você ficar com meu filho. Claro. Aí nós salvava. Podia. Ela matava, dava TPK, que já tava todo mundo nas últimas ali. E, cara, assim, tem várias conversas, tem várias histórias engraçadas, vários momentos assim, surreais. Eu lembro do começo do jogo que eu e o Arthur tínhamos que tirar 100, né? No dado pra sair das algemas. Não sei se você lembra disso, Glauber. Que a gente falou zoando, tipo assim, se a gente tirar o 100 aqui, então você libera a gente. E o Glauber, não, beleza. E aí o Arthur jogou, galera. Peraí, você tem que explicar primeiro como é que funciona o dado de 100 lados. Explica aí, Glauber, explica aí, você. É porque é o seguinte, numa chance de 1 a 100, né, eu dei pra eles, se eles tirassem, quanto que eu falei pra vocês iam tirar mais de 50, né? Não, você falou que a gente ia tirar 100, era a única chance que a gente tinha. Não, você não entendeu, eu acho que você mesmo não entendeu o que a cagada que você deu. É o seguinte, deixa eu pegar o dado aqui, pra ficar mais fácil de explicar. Esse aqui, ó, num podcast visual, né? O dado de 10 lados, certo? Que ele vai fazer o dado de 100 lados. Como? Um vai ser primeiro a dezena e o outro vai ser a unidade, certo? Primeiro, o Rubem rolou um 0 para dezena. Se ele rolou um 0 para dezena, ele já tinha falhado, porque ele não podia, ele precisava ter tirado mais de 50. A única chance dele sair era tirar outro 0, porque não tem o 0. 0 equivale a 100, certo? Então a única chance dele se salvar era tirando um 0 no segundo dado. O que esse filho da mãe conseguiu fazer, velho? Ele conseguiu tirar esse 0. E essa não foi a única vez que ele deu essa cagada. Teve uma comemoração que como se o Brasil tivesse feito gol na Copa nesse dia. Mas teve outra vez que foi outra cagada do Rubem também. Que eu tinha dado um baralho de cartas mágicas lá para ele. Que esse baralho, ele tem vários efeitos. Mesma quantidade de efeitos bons e efeitos ruins. Só que os efeitos ruins são bem ruins mesmo. Tem acho que 24 cartas ali. Tirou uma carta que a alma dele ia ser aprisionada para sempre em outro universo e era quase que impossível conseguir salvar a alma dele. Eu, como sou muito generoso, eu deixei ele tirar outra carta. Só que a única carta que ele conseguiria ter um resultado positivo ali era se ele conseguisse a carta que dá um desejo. A carta como se fosse as esferas do Dragon Ball. Qualquer desejo. Qualquer desejo não, mas mesmo assim, era quase qualquer desejo. Eu não podia virar, tipo, o filho da mãe personagem, tira. Qual que é a carta que esse filho da mãe tira? Justa essa carta. Outra comemoração de gol dele ali também. Não, e não foi a única, teve umas de D20 também, que tipo... Não, então, nas horas de aperto, o Rubem dá umas cagadas dessa. Eu já fiz muita merda também. Impressionante. Os personagens do Rubem tem a bunda virada pra lua. Só eles, tá, gente? Só eles. Eu sou horrível. O pessoal aí que joga comigo, o Albion, já sabe, eu não tenho sorte nenhuma. Eu abro os baús no Albion, não vem nada pra mim, nada. É horrível. Mas eu preciso confessar que nos dados da RPG, realmente, eu tive vários momentos ali de sorte pra mentir, mas pra enganar. Porque o Rubem, ele joga o dado sem ninguém pedir também, né, velho? Ele joga o dado. Ninguém pediu nada, ele joga só o dado e fala, eu tirei 20, velho. Calado do nada, tinha o barulho de dado rolando. Bicho maluco. Calado, de repente você ouve o barulho do dado do Rubem comemorando que tirou 20 no dado. Aí Glauber, e aí? Eu posso usar esse 20 pra alguma coisa? E o Glauber, não, eu fico triste toda vez. É que é tão bom você tirar o 20, né? Inclusive eu tenho um D20 tatuado nas costas, que quem fez foi esse cara aqui, ó, o Glauber. Não vou mostrar, né, que eu não vou tirar minha roupa aqui na live, né?
porque senão vão falar que eu tô tirando minha roupa para conseguir seguidores, que seria algo completamente compreensível. Eu sei que na hora que vocês me vissem, todo mundo ia querer dar sub. Mas, para evitar, então, esses constrangimentos, né, e que a galera comece aí a usar o cartão e tal, só porque eu tirar a roupa, eu prefiro evitar mostrar. Mas um dia eu tiro foto e eu posto pra vocês. Porque é difícil, eu já tentei várias vezes tirar foto. Mas Tirar foto das próprias costas. é um saco, não dá Timer. certo. Nunca dá certo. Não, fica horrível toda vez. Aí sai minha bunda, sai os trem. Eu falo assim, gente, eu só quero as costas. Aí não dá certo. Já tentei várias vezes. Rubem. Você tava tirando foto da bunda que é fingir. Cara. Não, tava tirando da tatuagem aqui. Glauber, beleza. E quanto ao universo transposto do D&D para filmes, séries, desenhos, porque eu lembro de ver num seriado recente até que fez bastante sucesso, que foi o Stranger Things. Pera aí, algum de vocês está com som de ventilador. Deixa eu ver quem Eu tô com o ventilador desligado. Era o Murilo. Que eu mutei o microfone dele e sumiu o áudio. Teve o próprio filme, né? Stranger Things, que é um filme que série que fez bastante sucesso, né? E no começo ali da série, e até o próprio personagem vilão da série, né? Que eles denominam de Demogorgon, né? Que é um personagem do Dungeons and Dragons. Na verdade, é um demônio, mas tudo bem. Então, personagem, faz parte do universo. Muita coisa, na verdade, do Dungeons and Dragons é tirado de outras mitologias. Tem muita coisa de mitologia suméria, mitologia grega, mitologia egípcia. Tem muita coisa de filme também, que na verdade o D&D sugou muita coisa de filme. Né? Agora os filmes estão retroalimentando, né? E vão lá e soltam também. Mas o Demogorgon é um demônio, não lembro de qual mitologia que ele é. Deve ser sumério, essas coisas costumam ser suméria. E eles usaram ali como monstro, mas não tem nada a ver o Demogorgon do D&D com o Demogorgon aquele monstro que abre a cara. Sim. Até porque no começo eles têm uma pequena miniatura do Demogorgon, né? Tem. Aquela miniatura é realmente a miniatura do que seria o Demogorgon, só que aquela miniatura é muito pequena, né? O Demogorgon ele é abissal, ele é enorme, gigante. Isso é outra coisa, né? O universo D&D trabalha muito com isso, né? Você, por ter vários tipos de raças e anjos, demônios, seres celestiais, no caso, né? Seres celestiais, seres demoníacos, dragões. Você vai ter ali um universo onde realmente comporta esses tamanhos, né? Na verdade, Pode o falar. universo que incentivou mais o D&D, principalmente no começo, foi o universo do Tolkien. Mas nem foi uma coisa... O Gary Gygax, o cara que criou o D&D, ele nem gostava de Tolkien. Foi meio que demanda popular ele colocar as raças e os bichos, as criaturas do Tolkien ali no D&D. E quando foi lançado, Glauber, esse primeiro? Você lembra? O primeiro... Isso. Cara, é o seguinte. O primeiro, que é o Chainmail, nem chamava D&D, ele é de 74. Que ele era, na verdade, um jogo de guerra. Aquele jogo que era simulação de guerra, era bem comum. Você deve ter visto algum filme de Roma, que eles... Até no Game of Thrones também eles faziam isso, que eles tinham a mesa, que eles ficavam botando ali os bonequinhos. Era bem aquilo ali, que era um exercício de guerra para eles ficarem bem atentos com o que podia acontecer. Se eles vierem por aqui, a gente vai ali. Isso era um jogo dos militares, mas que acabou passando para os civis também. Esse jogo era bem... que eu sei, o que veio mesmo para os Estados Unidos e que veio da Prússia, certo? Que, na verdade, esse da Prússia já era tipo uma adaptação do xadrez, certo? Aí... Tipo aqueles de movimento? Tipo, você move 3 Isso, casas? a questão de cada batalhão tem um tipo de movimento ali que eles fazem. Porque cada tipo de batalhão realmente na vida real vai ter um tipo de movimento diferente. Certo? Então cada peça tinha um movimento ali. Então, o Gary Gygax ele pensou em fazer um modo de você jogar aquilo ali, em vez de você controlar batalhões, você controlar personagens. Certo? Uhum. Só que ele percebeu que a galera que tava... Esse jogo que ele criou era para jogar tipo de 50 pessoas no máximo, e tinham vários juízes, nem era narrador, nem era mestre. Era juízes mesmo, pessoa para ficar ali na regrinha do jogo. Só que ele percebeu que a galera
queria mesmo era pegar ali o personagem dele e contar a história do personagem dele. Falar assim, ele é sozinho, alguma coisa assim, criar uma história. A mãe dele tá esperando ele voltar para casa, sabe? Contando a historinha do personagem dele. Ele percebeu, então, o potencial disso. De você, meu gato tá mijando no meu ventilador. Ai. Cara, Oi, Zig. aqui. Mostra o Zig aí, mostra o Zig aí. Esse aqui. Filho da mãe mijando no meu. Aí tá. Parece. Seguinte. Ele percebeu o potencial disso, né? De criar um jogo onde você podia criar a sua história como personagem. Então ele criou isso para um dungeon crawler, que era fazer a dungeon, a catacumba ali, onde os personagens iam andando, encontrando os monstros, em vez de ser um exército contra o outro, e ser cooperativo. Cada um tem uma história ali, e eles andando, encontrando monstros, melhorando seus próprios personagens. E nisso já trouxe... Nesse Chainmail não tinha as raças, era todo mundo humano, e tinha apenas guerreiros, certo? Depois ele já pensou em expandir isso, pela demanda da galera, o pedido dos próprios jogadores ali. Eles queriam mais raças, mais classes e tudo mais, então ele criou as 3 primeiras classes, que eram o clérigo, o mago e o fighting man, que é o guerreiro, né? Hoje em dia é o guerreiro. E aí ele mostrou isso para a empresa que ele trabalhava, que era a criadora de jogos de guerra, só que essa empresa não quis lançar esse jogo, então ele teve que criar a própria empresa, a TSR, para lançar o D&D. Ele lançou uma coisa muito rústica, muito rudimentar. A pessoa tinha que ter jogado um jogo de guerra antes para entender o que era o D&D ali no começo. Mas foi um sucesso mesmo assim, cara. Foi um sucesso, ele estourou, ele começou a fazer as próprias convenções dele, depois lançou as outras versões de D&D com mais raças, mais personagens, até que virou essa bagunça que é hoje, que tem 50 mil raças, tem pelo menos 14 classes agora, e cada classe tem no mínimo 3 subclasses. Isso que vai lançando livro, lançou um livro esse mês agora, já com mais 3 classes, mais 3 subclasses para cada uma dessas classes principais. Virou uma baderna. Mas você tá falando de coisa fan-made ou oficial mesmo? Oficial mesmo do D&D. Tem coisa pra caramba. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, Glauber. Deixa eu perguntar uma coisa, inclusive para vocês dois. A carga de leitura, na opinião de vocês, a carga de leitura para você iniciar um jogo, assim, para você iniciar, que eu digo de forma que você conheça ali a mecânica do jogo, as possibilidades do jogo. Vocês acreditam que a carga de leitura é grande para a gente começar? Porque, assim, eu lembro que no começo você serviu, como você falou aí no começo da nossa conversa, né? Você serviu ali como um catalisador, você ensinou a gente da melhor forma possível, mas eu lembro que eu tive que correr muito atrás para eu entender algumas outras mecânicas, melhorar minha jogabilidade, tudo mais, ver as possibilidades que o jogo me oferecia. Vocês acreditam que a carga é grande disso, nesse sentido aí? É uma carga grande porque ela precisa, porque às vezes para não gerar dúvida, certo? Para o pessoal que está jogando. Mas, como é tudo questão quem vai controlar o mestre, então se for um mestre mais que tem uma malemolência maior, não vai precisar ficar tão apegado em regra. Eu quase não, eu uso regra só na hora de combate, porque é uma coisa que está ali, como é que fala? O combate já é algo que a gente concordou em grupo que ele vai funcionar daquela forma. Então eu preciso manter as regras dele, já vão funcionar. Mas o mundo em geral, eu não uso aquelas regrinhas, não. Não uso muito. Até porque tem regrinha de tudo, né? De quantidade de comida, quantidade de água que você precisa consumir, tempo que você precisa consumir essas coisas para você não sentir fome, frio e... É isso até que eu uso. Isso eu uso um pouquinho de comida e tudo mais. Eu gosto de usar um pouco. Mas você não usa 100% da regra, porque se usasse, nossa, seria bem complicado. O que é interessante você ler mesmo, assim, se você for mestrar, se você for mestre, é imprescindível ler. Não só as regras do D&D, lê em geral. Leia livros, leia Tolkien, leia o George Martin, leia
tudo, lê. Pois é, por isso que eu falei que leia. a nossa imersão ela é muito boa, porque a gente já vem de um mundo assim, né, velho? Então a gente tem uma imersão muito grande nesse sentido. E assim, lógico que a imersão também depende muito ali das pessoas, mas também depende muito da descrição do mestre. Eu lembro que você fazia isso muito bem, você conseguia descrever, você conseguia levar a gente pra imersão muito bem. Mas aí, para ler, para entrar no jogo mesmo, vê qual classe que te interessa, qual vai ser o estilo de jogo que você vai se interessar. Se você quer ser um cara mais esguio, que você quer ser mais furtivo, você quer ir pelas sombras ali, você vai ser um ladrão, né, no caso. Se você quer ser um cara que está lá na frente da batalha, vai ser mais interessante você pegar, por exemplo, um bárbaro. Então Paladino seu não. mestre. Paladino não. Oi? Não pega Não, paladino. paladino não. Paladino é um deixa saco, velho. Porque paladino é um negócio, é o seguinte. Você tem um paladino no grupo. Aí, sei lá, vocês chegam numa casa e aí vocês querem invadir a casa porque vocês querem dormir lá dentro da casa. Porque vocês querem conforto. E aí tem um paladino no grupo. O que é que o paladino vai falar? Ô, alto lá, pera aí, a gente vai invadir uma casa? Isso não é politicamente correto, né? Então, não seria legal a gente fazer isso. E aí você tem que dormir ao relento. Fora todas as outras coisas, né, que um paladino atrapalha. Quando você quer matar alguém, sequestrar alguém, torturar alguém. Tem várias coisas que você pode querer fazer durante a partida. Torturar, principalmente, que o grupo de vocês torturava bastante, né? Você, às vezes, gostavam de torturar? Às vezes você quer... Não, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Às vezes, calúnia demais. Às vezes você quer roubar o medalhão, um negócio assim. Mas aí, mas é engraçado, porque aí esse mesmo paladino que faz isso vai lá ver, ele pende cadáver, finge ser outra pessoa. Esse paladino... Mas enfim, não seja um paladino. Se vocês forem escolher uma classe pra vocês jogarem... Não, pode ser paladino, gente. Larga esse chão. Pode ser um Oathbreaker. Real, pode ser um paladino, Oathbreaker. Procura ali com o seu mestre o que é mais interessante para você entrar no jogo. Às vezes também é interessante você, às vezes, nem ser alguém preocupar com luta, por exemplo. Você pode ser um mago que tá ali só para ajudar mesmo. Você pode ter várias magias para ajudar. Você não precisa ser o cara que briga, saca? Porque nem todo... Aliás, a gente tá falando muito do D&D, né? Sim. Nem toda... A campanha que eu tô jogando nesse momento, que eu tô jogando, a Letícia até que eu vi que ela tá aí no chat, a Let's Skywalker aí, ó. Ela tá jogando... Ela pode falar que é uma campanha que quase não tem luta, mas tem muito conflito. Não quer dizer que não vai ter. Mas a maioria das questões ali foram eles resolvendo puzzles, né? Resolvendo problemas sem ter que brigar. Né? Não é uma campanha voltada para briga. No máximo, assim, a gente jogou umas 5 partidas, se teve 3 brigas, foi muito. No nosso grupo tinha muita briga, porque eu acho que o grupo em si gostava muito de brigar, né? Então toda hora era tipo assim, vamos brigar? Vamos. Tacava a galera assim aleatório. Às vezes muita coisa dava pra ser... Mano, a gente brigava, velho. Mano, a gente brigava muito. A gente brigava com toda a gente. Quando a gente não brigava com os outros, a gente brigava entre nós. Teve uma vez que o Google ficou puto com o Ruben, velho. E aí a gente ficava implicando o Ruben, o cara grilado pra caralho. Porque o Ruben simplesmente decidiu que era uma boa ideia, ele traiu o grupo, tá ligado? Vamos trair o grupo. Ele mudou ali a uma outra dica, nunca separem o grupo, que fica uma merda pra mestrar. Mas isso vocês fizeram antes do Ruben trair vocês. Vocês já separaram. E aí rolou o seguinte, que aí ficou eu e o Arthur de um lado, e aí a gente ficou muito puto com o Ruben, só que aí o Arthur começou a desentender também. Aí eu fiquei muito puto com o Arthur, e aí eu comecei a falar com o Ruben, na moral, eu vou trair esse cara, ainda mais não, velho. Mas isso que era legal jogar com vocês, é que eu, como mestre, não precisava fazer quase nada. Eu ficava sentado, vendo vocês brigando, e de repente chegava uma hora que eu tinha que fazer uma coisa ou não. Você tinha que falar se estava chovendo. O resto era vocês brigando, o resto... Eu não precisei criar mais vilão. Chegou um ponto da história que eu não precisava criar mais vilão, porque já tinha um Ruben na história. Então, e eles também, né? Um ótimo antagonista. E eles também, né? Porque eles viviam brigando. Não, o que eu fiz. Só uma pessoa podre, Ruben. Como o Ruben era mais antagonista do que o próprio vilão da história, eu aumentei o poder do Ruben. Aí o Ruben virou um vilão, um jogador vilão. Porque rolou uma amizade aí, um negócio aí, troca-troca. Não quero comentar, não. Não sei. É o que dizem, né? Mas eu não sei, não gosto de fofoca. Mas eu acho que assim, o mais importante de retirar de tudo isso, gente, pra vocês entenderem, essa campanha que a gente tá comentando aqui, ela durou mais de um ano, tá? Jogando toda semana. Jogando toda semana, como o Glauber falou, 12 às vezes vezes mais de uma vez na mesma semana, 12 horas partida. A gente era tão viciado que eu lembro que uma vez a gente não podia, acho que ir pra casa do Glauber, porque tava rolando alguma coisa, a minha casa também não tava dando pra jogar.
e a gente foi jogar no Bob's, velho. A gente foi jogar no Bob's. A gente falou, vamos jogar. E pior que a partida do Bob foi uma das mais legais. E a gente se Foi que divertiu você pra caralho. correu. Inclusive, Eu não sei- detestei aquela partida. Inclusive, tinha outra galera jogando lá no Bob's também. Foi uma experiência interessante. E eu acho que essa é a parte mais fundamental, né, do D&D. Que é realmente, velho... Cara, é surreal, tipo, o que você e o seu grupo conseguem fazer e conseguem interagir entre si. Porque, gente, literalmente, nós passávamos 12 horas jogando, tipo, num personagem, saca? A gente era um personagem, cada um de nós era um personagem, às vezes a gente entrava ali com o NPC ou alguma outra coisa assim, mas a gente ficava 12 horas interpretando ser outra coisa. Muitas vezes, lógico, com os nossos traços pessoais muitas vezes passam pro personagem, a gente sempre tenta disfarçar ao máximo, né, se distanciar ao máximo, mas Então, queremos uma pergunta. Qual o aspecto pessoal seu que o Hades tinha, então? Seu personagem ser tinha, intrometido, que era velho. seu? Ele queria sempre estar envolvido com tudo. Uhum. Sempre. Boa saída. Sempre. Boa saída. O E Hades... você, Murilo, qual que era a característica do Derfel que você traz para sua vida? Infantilidade, birra, menosprezo pelas outras pessoas. Eu isso. acho que seria só insegurança mesmo. Não, Mas quem falou que eu sou inseguro? Por que eu sou inseguro? Eu não sou inseguro, eu sou muito seguro de mim, eu consigo, tá? E aí ele contrariava a insegurança dele indo lá e fazendo as coisas. O Derfel era um personagem assim, que matava um dragão com 2 flechas. O problema é que a insegurança do Derfel, ela era escoada, ela podia ser escoada de uma forma, né? Tipo assim, ele podia simplesmente fazer as graças. Não, na hora de sair pra porrada, o personagem do Murilo era cabuloso. Ele era mais porradeiro, porque ele era um negócio assim, escroto. Chegava a ser escroto. Eu lembro que ele enfrentou um dragãozinho, que eu tava invisível. Eu ia entrar na luta. Só que não deu nem que eu ia tempo. falar agora. Conta aí pra nós, Murilo. Vai lá. Eu fui enfrentar o Wyvern e, tipo assim, mano, eu comecei. Você foi Não sei, enfrentar velho. Não quem? lembro Quem que você foi enfrentar? Fala direito aí. Um Wyvern. Descreve o Wyvern. O que é um Ah, Wyvern? tá. Ele é um dragão, só que ele não tem bracinhos na frente. Os braços que ele usa pra se apoiar são as asas. Tipo os dragões de Game of Thrones, que são Wyverns. E eu lembro que eu fui enfrentar ele e a gente tava meio que numa biblioteca e tal, e eu conseguia organizar meio que uma estratégiazinha lá, que eu só batia e eu conseguia me esquivar facilmente dele. Era alguma coisa assim. E eu fiquei com medo Você ao tinha uma princípio, capa de visibilidade, ó. Ah, era verdade, eu tinha esse item maravilhoso também aí que foi tirado de mim, que eu dei pra salvar a vida do Ruben, inclusive. Eu tinha esse item maravilhoso, eu conseguia bater nele sem ele me ver. Só que eu tava um pouco com medo, porque ele realmente é muito forte, ele poderia me matar realmente ali com um hit ou 2, no máximo, que eu era o que a gente chama ali de canhão de vidro, né? Que eu bato forte, mas eu não consigo levar muita porrada, não. E eu tava com medo e o Ruben tava na outra sala, velho. E aí o Ruben apareceu, invisível também, e eu falei, pô, agora eu tenho ajuda, né? Não, ele ficou lá parado, assim, olhando. Mas por que o Ruben tava invisível? Eu não lembro. O Ruben, ele tinha a capacidade de ver invisibilidade e também tinha uma magia de ficar invisível. Então eu consegui. Não, sim. Então eu consegui acompanhar o Derfel até essa outra sala que ele foi, eu consegui acompanhar os movimentos dele. E aí eu fiquei invisível pensando o seguinte: eu não vou me meter nessa briga, porque eu não quero apanhar do dragão. Não foi isso, não. E eu quero me aproveitar da situação. Eu queria que no final da batalha eu chegasse lá, batesse e eu aproveitasse o XP, né? Não o XP, né? Como personagem eu queria aproveitar a morte, né? E aí não deu muito certo. Não, ele queria se aproveitar, ele queria ganhar os pontos por ter matado o monstro sem ter feito nada. Eu não dei. Eu falei, não, o problema foi esse, é o que eu tô falando. É que o Derfel batia tão forte, porque não deu tempo, nem deu... Foi, Glauber, ele matou ele com duas rodadas, velho. Você ficou olhando, eu dei a chance pra você fazer alguma coisa. Então, exatamente, eu fiquei parado. Por quê? Porque eu não queria me intrometer no começo. Mas só que o problema foi que o Murilo, o potencial. Derfel, matou muito fácil o Wyvern, muito fácil. Eu queria falar do potencial, pra vocês, sim, pessoal que tá assistindo. É o seguinte, vocês viram ele contando aí que um traiu o outro e tudo mais, mas apesar do personagem do Ruben ter traído o personagem do Murilo, depois o Murilo sacrificou o item mais precioso dele, que era a capa de visibilidade, para salvar o personagem do Ruben. Depois, o personagem do Ruben foi morto, morreu, e eles tinham um anel com um desejo, havia um gênio do anel, e eles conseguiam terminar a história com esse anel,
ou salvar o Ruben, o personagem do Ruben, que tinha traído eles, que tinha feito de tudo, tinha enganado eles de várias formas durante a história. Eles preferiam salvar o personagem do Ruben. Isso que é uma amizade bonita. E eles não eram obrigados, tá? Isso que eu quero que vocês entendam. Eles literalmente não eram obrigados a me salvar. Quando você morre no D&D, você não... Faz outra ficha, você faz outra ficha, outro bora lá. personagem, acabou. Não tem save game. Eu até ia citar, vou até citar, aproveitar pra citar, uma das vezes que foi assim, a gente fez muita merda, e o Glauber, e foi outras jogadas insanas de D20 que eu lembro aqui, que foi o seguinte, o Arthur, que era o paladino, ele conversava muito com o Pelor, de vez em quando o Pelor vinha nele nos sonhos e tal. E aí, antes da gente ir pra aventura, ele fez esse momento de oração, tirou um 20 e tal. E aí o Glauber aceitou o 20, fez aquele momento de oração. Não, peraí, você tá contando a história do começo, não. Tá, Primeiro, vai. vocês chegaram na minha casa. Você sabe de qual que eu vou contar, né? Eu sei. Vocês chegaram no meu apartamento me abraçando, falando assim, nossa, mas a campanha tá muito massa. Mesmo se a gente morresse, mesmo se todo mundo morresse, a gente tem que continuar a história, porque tá muito boa, a gente vai fazer os personagens se todo mundo morresse. Beleza, então. Beleza, aí começou essa história aí. Aí sim que aconteceu, que ele fez um teste de religião, que ele não conversava diretamente com o Deus dele, mas ele tinha visões, né? Aí ele pediu uma oração e eu pedi ele para jogar o dado, que conforme o valor desse dado, melhor seria essa premonição que ele teria. Aí ele tirou um 20, teve uma premonição ótima, veio um anjo pessoalmente a falar com ele em sonho, tudo mais. Aí depois aconteceu o que o Ruben vai narrar aí. Se o Ruben narrar direito. Não, então, e aí a gente fazendo muita merda. Eu não vou contar toda a narração, porque senão demora muito, porque a partida não foi uma partida curta, foi uma partida longa. Só que resultado das merdas que a gente fez nessa partida, literalmente a gente tomou um TPK. O dragão chegou e matou todo mundo. Total party kill. A gente literalmente morreu todo mundo porque um dragão, que a gente achava que era muito fodão, sabe? E só vejo cabeça... O Ruben tentou conversar com o dragão de novo. Não, essa foi a primeira vez. Eu tentei conversar. É porque, foi até o que eu falei pro Glauber. Por que eu tentei conversar? O meu personagem, ele achou que viria uma mensagem divina. Influenciado pelo jogador retardado, o meu personagem achou que ele ia conseguir conversar com o dragão, porque pra você virar mago, tem as histórias lá, ou você teve algum contrato com a sua família, teve algum contrato e você vira mago, ou você ingeriu o sangue de dragão, alguém da sua família, sua mãe. Você é feiticeiro. Feiticeiro. Pra você virar feiticeiro, você precisa ter isso já, algum contrato anterior, ou você ou alguém da sua família ingerir sangue de dragão e tal, e aí você se torna um feiticeiro. E o Ruben queria que o personagem dele tivesse a outra classe, além de bruxo, de feiticeiro. E eu tinha falado isso com o Glauber. E na minha cabeça, o dragão que apareceu era pra isso, sabe? E aí vai lá o retardado. E faz assim, não, dragão. O dragão tinha falado já tinha atacado a galera. Eu sou seu dragão, não era um não era um dos dragãozinhos da Daenerys. Era um dragão gigante, ancião, saca? Enorme. Saca? Aí ele já quis negociar com esse dragão. E aí o retardado foi lá e falou, vai, dragão, me usa, eu sou seu. Usa meu corpo. E aí ele usou meu corpo. Mano, e outra coisa. Ele usou meu corpo pra fazer churrasquinho. Naquele dragão, teoricamente, eu tinha conseguido meio que fugir, eu tinha conseguido me distanciar um pouquinho. O dragão me pegou com uma declaração. Vou deixar, vou jogar aí no ar. É porque dragão, galera, ele consegue ver pelos movimentos, ele não tem uma visão só normal, né? O dragão, como é que chama esse tipo de visão, Glauber? É o Blind Vision. Não, mas eu não acho. Blind Sight. Blind Sight. Ele consegue ver por movimento. São as coisas assim, que ele pode sentir, terra, essas coisas. É tipo um sonar. Mas aí o dragão matou todo mundo e eles começaram a chorar pra mim, falando que queria. Não, bota lá que a... Não, aí você fez o Arthur tirar outro dado. Você fez o Arthur tirar outro dado. O Arthur tirou outro 20. Foi vocês choraram tanto. Eu acho que eu lembro de ter tirado. Eu acho que eu lembro que o Arthur tirou um 20. Não foi. Eu lembro que teve uma comemoração tipo Copa do Mundo de novo, Glauber. Certeza? Então tá. Na minha cabeça tinha um outro D20. Aí choraram, falando, não, faz aquilo lá, isso é uma premonição, isso é premonição porque o Arthur tirou 20, chorou por causa desse 20, aí eu deixei. Mas antes vocês tinham falado, não, se a gente morrer, vamos continuar.
Não, e pô, e a gente queria continuar mesmo, só que a gente criou Tipo assim, tanta não apego foi, aos eu não matei personagens. por causa Não, mas a disso. gente. Mano, mas a gente já tá muito apegado aos personagens. Muito apegado, velho. Tava muito Muito. apegado. A Até gente não hoje eu queria. sou. Vou ser sincero. Falando por mim, eu não queria abandonar aquela partida sem os meus personagens. Se eu criasse outro. Tanto que, pra ser sincero aqui, vou lançar aqui. Nunca tive nenhum apego a nenhum outro personagem que eu joguei como eu tive com o Nerf. Nunca, nunca. Porque o Defo realmente, mano, eu soltava isso. Eu soltava o que, às vezes, sei lá, velho, de verdade, vai, um papo psicólogo aqui, meio que, sei lá, mas eu soltava a minha realidade ali, velho. Eu fazia o que eu queria fazer, entendeu, mano? Eu era eu ali o que eu queria fazer no mundo aqui. Eu fazia lá dentro e tal, sofria penalidade, sofria as consequências várias vezes Pegava e tal. orc. Mas, mano, eu fazia as merdas tudo, velho. Tipo assim, não dá bom pra mim. Ah, vocês não vão fazer assim, não? Então beleza, eu vou sair correndo aqui, vocês vão se ferrar. E eu fazia, velho. Ah, vai lá, O Murilo. personagem do Murilo, ele tava carpe diem total, saca? Ele não tava, ele tava vivendo como se fosse todo dia como se fosse o último. Era absurdo. E sei lá, mas isso foi legal, pô. Isso Realmente deu... podia ser o último, né? Várias vezes poderia ter sido o último mesmo. Mano, eu lembro de uma outra cagada que eu fiz, que eu fui tentar. É porque eu não sabia 100% das mecânicas do jogo. E algumas coisas eu imaginava na minha cabeça como é que funcionava a mecânica. Eu lembro daquela vez que nós estávamos dentro das gaiolas e eu achei que eu ia conseguir usar aquela coroa de controle no cara sem ninguém perceber que era eu que tava controlando. E aí o que é que eu fiz? Tinha uns caras lá que era meio nosso aliado, meio não, que eles ainda estavam ali em cima do muro, né? Eles meio que estavam pendendo pro nosso Eram lado. mercenários, eles estavam Isso. entre a amizade com vocês e a grana que eles iam ganhar. Porque eles ficaram muito tempo com a gente e tal, eles curtiram e tal, a gente, assim. Foi. Ficaram 8 horas com vocês. E era possível que eles soltassem a gente, ou que eles ajudassem a gente em algum momento. E aí o meu personagem, né, teve a brilhante ideia de usar uma magia de controle mental. Só que aí tinha todo um efeito falado, tinha todo um efeito visual. E aí tem alguns momentos cruciais que eu também não tirava dados bons. Aí, por exemplo, eu fui tirar a furtividade pra fazer a magia sem ninguém me ver. Aí eu tirei tipo um 4. É como se basicamente eu estivesse berrando pra fazer a magia, entendeu? Eu literalmente tava, olha, você vai ser controlado por mim. Aí, basicamente, aparece uma coroa na cabeça do cara, então o cara sabe que não, a galera em volta sabe que não é normal, que é uma magia, e só tinha eu que fazia magia ali naquele lugar. Então, assim, era só, magia mesmo era só eu. Tinha o Arthur também, né, mas o Arthur, as magias dele eram mais paladino e O tal. Murilo era meio bruxo. Não, mas eles não sabiam do Murilo, o negócio desse do Murilo era tipo o arco, né. E aí, sacaneei total, porque os caras que teoricamente poderiam ajudar a gente depois ficaram putos comigo, porque um deles quase morreu. E aí a gente teve uma fuga desesperada ali, que no meio de tudo acabou dando certo, mas foi assim, suadaço pra dar certo. Cara, nada nessa campanha dava certo fácil. Nada. Tudo era muito do jeito mais difícil, tudo era suado, velho. Por isso que era uma campanha tão boa. Sim. Eu queria fazer ela em versão quadrinhos, saca? Transformar ela em outra mídia, pegar aquela história e transformar, mas vocês são bundão, não vão fazer nada. Cara, eu tenho muita dificuldade em iniciar projetos, por exemplo. Nossa, mano, eu super apoio. O próprio projeto do podcast surgiu essa ideia a primeira vez no RPG, né? Você tá lembrado, a gente comprou até o microfone e tal. Acho que até o microfone tá até aí na casa do Murilo. O projeto inicial de RPG, de podcast, começou de um podcast sobre o RPG. A gente criou um Instagram, tentamos. Só que eu vou ser muito sincero, isso da minha vida como pessoa. Eu tenho muita dificuldade em manter projetos. E o RPG acho que foi um reflexo disso, né? Acho que a gente teve muita dificuldade de todo mundo se engajar. Murilo na época estava muito corrido também. Eu não sei nada de edição, então não tinha nem como eu entrar nessa parte. E aí acabou não indo pra frente. Mas agora, sei lá, tem o Emps aí, que tá até aí no chat, que tá editando meus vídeos, tá me ajudando. Eu e o Murilo estamos procurando pessoas para editar os áudios para lançar no Spotify. Eu acho que eu provavelmente vou esperar janeiro para já lançar tipo uma série inteira no Spotify. Na época eu tava cagado da cabeça também, né? Não, nós tudo na época. Assim, no... fora a RPG. A gente tava ferrado. Fora RPG, na vida pessoal, a gente tava todo mundo que eu falo assim, eu, Murilo, especificamente, que a gente conversava muito sobre isso, a gente não tava muito bem mentalmente falando, né? E eu acho que isso influenciou bastante pra esse resultado de não dar certo o podcast. Mas eu falo pra vocês, pra mim, cara, o RPG era a coisa que mais me ajudava a sair, inclusive, desse meu estado mental não tão favorável, não tão bom. Já falei sobre isso em outro podcast. Depois, quem quiser, segue lá no YouTube, olha lá, tem lá o episódio que eu falo sobre depressão e tudo mais. E o RPG me ajudou pra caralho nesse ponto, me ajudou mesmo, tipo...
O fato de eu estar em outra personagem, outra vida, assim, eram meus momentos de maior paz interior, era esses momentos de RPG. Com discussão, com briga. E quando eu faço com você briga, não é tipo porrada, né? Eu faço com você briga, mas no sentido bom até. Debate. Do negócio. Debate. Ocupava a nossa noite, cara, pra mim era incrível, não via passar. E isso me faz muita falta, é algo que eu sinto muita falta. A gente tentou fazer online, né? A gente tentou algumas vezes, não deu muito certo. Dá certo, mas sei lá, pra mim não é a mesma coisa. Eu sou muito. Talvez ficar do meu TDAH, esse negócio de ficar na frente do computador e ficar escutando pelo computador, não ter a pessoa ali comigo, me distrai bastante. Facilita a utilização do celular, de outras coisas que eu acho que distraem bastante da campanha. E essa é uma das minhas últimas perguntas pra você, Glauber. Você acha que o RPG ao vivo e a cores, tete a tete, é a mesma coisa? Ou pode ser a mesma coisa que um RPG à distância, via Call, Discord, Skype, Meet, qualquer um desses programas? Não, cara, eu acho que ao vivo é melhor. Assim, claro que via call você vai ter vários recursos. Você tem Fantasy Grounds, você tem o Roll20, tem sites que vão te ajudar a fazer isso. Eu tô jogando agora só com o Discord, nada mais, além de Discord. A gente tá usando só o Discord, a gente tem uns bots do Discord que ajudam e tudo mais, e mais nada, e estamos jogando muito bem. Mas não é tão bom quanto jogar ao vivo ali, você poder conversar, interação rápida, dinâmica, tudo mais, certo? Não tem como superar, né, cara? Não tem como. E você, Murilo? Ah, cara, eu Você que também, inclusive mestrou sei lá, online, né? velho. Eu sinto falta, velho, de verdade, mano, porque eu acho que tudo faz parte, a socialização, aquela horinha do lanche, eu adoro lanchar, vocês, né? Então, não, mas é aquela socialização, a gente é um grupo muito legal, eu acho que eu sempre dou muita risada quando eu tô com vocês, a conversa sempre é boa, e eu acho que isso faz parte também, entende? Eu acho que isso, eu acho que isso contribui para a partida, né? Então eu sinto falta disso aí um pouquinho. Também você tá ali na mesa, você tá ali. As nossas coisas ali, elas eram bem, como é que eu posso dizer? Bem feitas à mão, né? Muito manufaturadas, coisas que a gente mesmo. Eu tô me dando aí um título que eu não tenho, né? Que na verdade era feito pelo Glauber ali. Mas eram coisas assim, que a gente improvisava ali. Então eu sinto falta daquelas coisas ali, desse momento ali da gente reunido. Eu lembro de um dos episódios lá do Stranger Things, que o menininho lá, ele chega na galera e, por que vocês não querem mais jogar RPG comigo? Eu quero, vocês me abandonaram, e vocês não querem mais jogar RPG comigo. Cara, aquilo lá é incrível, porque não é a realidade, não é tipo o que aconteceu, a gente não parou de jogar, né? Porque as pessoas não queriam. É muito por conta da realidade do corona, né? Não dá pra gente ficar se vendo e ter essa mesa. E, cara, eu falo que dentro desse ano, uma das coisas que eu mais senti falta foi realmente dessas nossas reuniões. Igual o Murilo falou, porque ia bem além do RPG, né? A gente tinha a questão do lanche, que a gente trocava ideias sobre a vida, sobre tudo. Falava muita merda, a gente sempre falou muita merda quando a gente tá junto, é incrível. Segundo o Murilo, ele quer fazer um dia um podcast com a gente falando. Eu falei pra ele que não vai fazer no meu canal. Se ele quiser criar um canal na Twitch, a gente faz. Porque ela vai levar ban depois dos primeiros 10 minutos de episódio. Assim, sendo. Como é que fala? Quando você é esperançoso. Não é nem esperançoso a palavra, mas encaixa. A gente ia ser preso, velho. Certeza. O Glauber sempre faz cara feia quando a gente fala essas coisas. Otimista. Boa, Tatu. Era essa a palavra que eu queria. Sendo otimista, até uns 10 minutos de live a gente não ia tomar ban, mas depois com certeza a gente tomaria uma banzinha. Mas, velho, cara, e eu fico falando assim, porque o Arthur, por exemplo, trabalhou um pouco com os alunos deles. Meus alunos me pedem muito pra brincar e pra conhecer. Você acha que esse universo do D&D, Glauber e Murilo também, que também é professor no caso, vocês acham que esse universo de D&D é um universo para pessoas mais novas e nós somos intrusos? Ou é um universo para pessoas mais velhas e essas pessoas mais novas estão querendo já entrar e conhecer esse universo? E aí? Uai, cara, não, velho. Por quê? Como assim? É porque é o seguinte: adulto tem hobby, criança tem brincadeira. Entendeu? Essa é a diferença. Porque você, quando você é adulto, você pode fazer tudo que a criança fazia desde que você fosse um hobby. Você pode brincar de pique-pega, desde que meu hobby brincar de pique-pega.
Brincar de esconde-esconde, no hobby. Tem até campeonato disso, né? Eu não sabia que Mas- tinha. Hã? Tem até campeonato, tipo, campeonato mundial de pique-pega. Campeonato- Mas o campeonato de pique-pega é mó da hora, Você velho. viu lá? Eu não sabia que tinha. Eu É vi muito tipo, massa, naqueles anúncios do Instagram, eu achei massa. Procura, quem nunca viu o campeonato de pique-pega, procura World Tag. World World Tag no YouTube, vai ter os vídeos. É mó da hora, cara. É tipo, mistura parkour e tal. Vai ser divertido. Mas eu ia quebrar a perna na primeira partida. Na primeira tentativa. Eu não ia conseguir Eu ia correr, cair. que eu ia mais Eu ia sentar barrado. a cabeça na barra de ferro, velho. Não, primeira tentativa que eu brincasse daquilo lá, mas me parece ser bem da hora. Mas é isso, é um hobby, é uma brincadeira. Claro que quem vê de fora vai achar as crianças ali, mas quando você tá entretido, você tá com a sua galera, com seus amigos, você vai se importar com o que quem tá de fora vai pensar, né? Meu Deus, cara, tudo nada a ver, os caras Ô, são mano. muito escroto. Quem que é muito escroto, Murilo? Você? O cara vazando os áudios aí do serviço. Como vocês disseram. Deixa eu ver só pra gente esquecer, depois eu volto no Murilo. Vamos lá, pergunta do chat. Como vocês disseram, o RPG bebe da fonte de livros de fantasias e mitologias para se criar as histórias. Para vocês, o que veio primeiro? O RPG ou o gosto pelas mitologias e fantasias? O gosto pelas mitologias e fantasias. Primeiro. Eu concordo, tá? Não só por isso, porque sempre existiram vários jogos, inclusive jogos não só de guerra, mas de representação nos reinos e tal, nos feudos, de representações de pessoas matando hidras, matando essas coisas, então sempre teve isso. Tanto que nós temos isso representado em cerâmicas, no Egito, na Grécia, São os heróis, Roma, né? Então sempre teve Era a muito Marvel e a DC da época, mano. Exatamente, sempre teve muito esse desejo pelo desconhecido. Até porque era muito incrível, né, você combater esse desconhecido, né? As grandes epopeias, os grandes livros da época, eles retratavam todas essas conquistas e eles sempre aumentavam. A própria Bíblia, quando ela, por exemplo, vai falar da luta do Davi contra o Golias, é uma representação. Sansão e Dalila. É uma representação. Que representação é essa? De um cara que está enfrentando alguém que é muito mais forte. Mas não é só aquele cara, não é só o Golias que é muito mais forte. O Golias é a representação do povo dele. Aquele cara gigante, 3 metros de altura, 5 metros de altura ali. Por quê? Porque estava representando a força do país que ele representava, entendeu? Isso vai acontecer em vários momentos da história, né? A própria fantasia inspirada do 300 de Esparta, por exemplo, né? Que eram 300 soldados de Esparta contra... Mas 300 é real, velho, não é fantasia não, doido. É real, só que não eram só 300 soldados. Eu tenho um livro aqui, inclusive. Não eram só 300. Sim. Então, Eram tebanos e mais um. Isso, e o que eu falo é o seguinte, essa representação, porque virou uma representação, que é o quê? Os 300, aqueles específicos, que queriam o quê? Mostrar o quanto Esparta era vitoriosa sobre aqueles casos. E quando você vai ler as narrativas, que detalham a figura das pessoas que eles estavam enfrentando, chega a utilizar quase essas sensações de eles estarem enfrentando deuses, estarem se sobressaindo, e ali até naquele momento da batalha, eles mesmos se tornando deuses, por estarem conseguindo vencer aquela luta ali, inicialmente, depois eles acabam perdendo. Mas então eu acho que esse gosto pela fantasia, pelo extraordinário, eu acho que ele sempre existiu. E eu acho que o RPG é mais um desses resultados, né? Um dos resultados de... acho que ele bebe na fonte, né? Ele é um produto disso, na verdade, né? E aí nós temos hoje... E tem várias histórias, igual o Glauber falou. Tem várias histórias prontas que vocês podem jogar para quem curte, ou quem não conhece, e fala assim, Rubem, mas eu não conheço nada. Como que eu que não conheço nada vou mestrar para alguém? Cara, meu conselho, existem várias partidas de RPG que já foram gravadas, tem podcast, não sei se o Glauber depois quiser indicar algum vídeo ou podcast que ele curta, o Murilo, não sei. Para, Glauber, para. Tem um muito bom que você gosta muito, pode falar. Cara, em português, não. Não, mas pode indicar inglês, velho. Essa Não, galera não, se pode. vira e aprende inglês. Não, tem o Critical Role, que é famosíssimo. Cara, tem o Nerdcast, que inclusive tá lançando hoje o negócio do Call of Cthulhu deles, que parece que já bateram a meta, né, Rubem? Parece que eles triplicaram a meta, alguma coisa assim. Eles mais que triplicaram, na verdade, porque já chegou a Exato, mais de do 2 Dilma, milhões. né? Não. Eles têm o especial, o Nerdcast especial de RPG, que é bem da hora os dois primeiros, que o primeiro é de D&D mesmo, que é fantasia medieval,
E o outro que é Cyberpunk, que também, eu tenho até o livro do Ozob, ele vai até estar no o personagem do... Esse personagem vai estar no jogo do Cyberpunk, que é bom pra caramba também. Os dois primeiros episódios são muito bons. O último, ele é muito extenso. Ele é 3 horas de áudio, é meio difícil você concentrar pra assistir, pra ouvir ali. E esse último agora que é de terror, só que não me pegou muito, não. Tem um público que gosta, o povo adora e tudo mais. Eu ouço, mas eu não sou apaixonado igual esse. Agora, no do Cyberpunk, eu gostei bastante. E eu indico ouvir, então, o Nerdcast, que é do Jovem Nerd. Você vai achar, você vai procurando na internet, facinho você acha aí. E você? Procurar Nerdcast especial de RPG. E o Critical Role também, mas o Critical Role é inglês, é um pouquinho mais complicado. Eles já são partidas grandes, campanhas grandes, é bem diferente, sem edição, mas são narradores, narradores não, são dubladores profissionais. A Laura Bailey, inclusive, que pouco tempo atrás ela teve um pouquinho de celebridade, porque ela estava sendo acusada de morte, porque dublou o personagem do Last of Us lá. E ela tá nesse grupo também, ela com o marido dela. E é muito bom por causa disso, porque eles são atores profissionais, então os personagens eles são bem feitos, tudo mais, parece que até às vezes parece ser ensaiado que eles tem um roteiro ali, mas não é roteirizado, é improvisado mesmo ali, é tudo na atuação, na raça. E você, Murilo, você tem algum pra indicar? Algum podcast? Isso, alguma coisa assim, É, podcast, vídeo. Tem a... Não, eu lembro que eu ouvia bastante a Taverna do Beholder. Eu acho que eles, não sei se eles mudaram o nome, você sabe se eles mudaram o nome? Eu acho que era. Mudou agora, é Beer Holder Cego. Beer de cerveja, holder, eu parei de ouvir, nunca mais ouvi. Eu também tem tempo que eu não ouço, mas é bem divertido. É bem divertido, tá? Ele fala sobre monstros, fala sobre alguns Pensando componentes RPG, do jogo. tem um pensando RPG, mas ele já é pra Tem quem um pensando joga, né? RPG. Isso. Tem um pensando. Tem um Ele já é meio Fireball. que- Tem um canal ele que. Me dá um tempo aí que eu vou olhar um canal aqui, que tem um canal muito bom, que é daquele mestre que se você e o Arthur sempre comentam. Como é que é o nome daquele canal? Fireball, É o o Pensando mestre RPG? o Pedroca. Isso. Ele me ajudou bastante a entender as classes, entender raça, que é o princípio ali do jogo, eles me ajudaram bastante. Isso tudo é a gente falando só de D&D. D&D não é o único RPG. Sim. Né? Tem vários outros. Isso. E aí que eu falo pra vocês, aí tem outros RPGs, tem RPG mecânico, né? RPG que você joga pelo computador, né, de jogo, que é igual aquilo que a gente já falou, tem várias variações, tem RPG, MMORPG, RPG Sandbox, que são RPGs que você precisa farmar e afins. Mas que eu também indico, se você quiser conhecer um pouco de lore, sempre tem o WoW, acho que é o maior lore que existe, é de WoW, né? O que é lore? Lore no caso, lore, né? Mas que muitas pessoas conhecem como lore, né? Que Boa. seria a própria... É conteúdo. É a história, né? A formação do universo dele, né? E aí tem alguns outros RPGs que também não tem lore, que é só o negócio do personagem, você farmar e você ficar fodão. Mas aí não compensa. aí não faz muito sentido, entendeu? Aí você vai, sei lá, pega um Pokémon Você me dá um Go exemplo de algum RPG sem lore? o que eu jogo, Albion Online. Não tem lore, Nada. só o mundo e pronto. Nada. Tanto que a quest inicial é literalmente só pra te ensinar a jogar. Você não tem nada de história por trás do jogo. Basicamente, pra não falar que ele não tem um lore, ele é tipo assim, ele é baseado na Inglaterra, né? Tem várias coisas assim que são de dinâmica da Inglaterra medieval. Que pra quem não é historiador não vai sacar, muito provavelmente. E pra quem às vezes não conhece o lore inglês, não vai sacar também se não conhecer, porque o jogo não te ensina isso. Então, existe... E ele, assim, o bom dele, por exemplo, por que eu jogo Albion hoje? Eu jogo Albion por causa da galera que joga. Que é uma galera muito massa, a gente troca outra ideia, a gente se diverte muito, a gente tem um grupo. Então, a diversão do jogo são essas pessoas e o PVP. Que basicamente o PVP é a parte mais... Pra mim, é a única parte interessante do jogo. Tanto que eu não faço mais nada lá nos seus PVP. E aí eu tinha até, esses dias parei um pouco de jogar, depois eu voltei, porque o PVP tinha parado um pouco, o pessoal não tava mais animado pra jogar 2x2, tava só jogando PVP individual e pra mim era meio ruim. Mas agora já tá bem mais legal, já acostumei com algumas classes. Então, mas fora isso, galera, por que eu falo pra vocês assistirem essas coisas? Porque realmente se você vai começar hoje a jogar RPG com seus amigos, cara, você pode. A primeira coisa que eu falo, a primeira dica que eu dou, se for um grupo de amigos que ninguém nunca mestrou, é que a pessoa que vocês decidam para ser o mestre seja uma pessoa com uma imaginação muito fértil. Segundo,
Isso é importante mesmo. Que essa pessoa que vai mestrar, cara, por mais que você não conheça, se você lê os livros, se você vê esses canais que a gente indicou, seguir esses canais às vezes no Instagram, o próprio Pensando em RPG dá muitas dicas para mestres, para dicas de como montar a sua história, cara, você consegue montar um negócio legal. E a melhor parte do RPG é que você aprende jogando. Então, conforme você vai jogando, você vai adquirindo experiências, você vai pensando em novas coisas e você vai conseguindo, acho que, frutificar o seu universo que você criar ali. E eu acho que essa é a parte mais legal. Porque é aquilo que o Murilo falou, né? Eu tenho pra mim que o RPG, a parte melhor dele é a interação que a gente tem entre as pessoas que estão jogando, entre o nosso grupo. Eu tava até escutando alguém ali que os meninos não são tão fãs. Eu sou meio assim um pé atrás, porque eu acho ele meio snob. Mas eu tava escutando o Cellbit falar agorinha na live dele, ele tava falando assim, perguntaram pra ele, né, Cellbit, você pensa em trocar as pessoas que estão jogando com você e tudo mais? E aí ele falou assim, galera, eu curto muito mestrar e eu gosto muito de jogar com eles. Aí ele falou por quê? Porque ele falou assim, ó, eu já conheço eles e dentro daquilo que eu conheço, eu já sei as coisas legais que eu posso fazer pra cada um, exatamente pelo nosso tempo jogando junto, eu já sei mais ou menos a atitude que cada um vai ter, então eu consigo criar coisas específicas, experiências específicas para aquele jogador. E isso era algo que o Glauber fazia muito bem, era pegar desejos nossos e conseguir criar uma experiência muito foda pro nosso personagem dentro do jogo. Isso é incrível, cara. Isso É o incrível. seguinte, o mestre ali, o narrador, ele tem que ter um pouco de altruísmo ali. A função principal dele é criar diversão para os jogadores. Você tem que deixar um pouco de lado a sua própria diversão, não fazer só o que vai te deixar entretido e fazer o que vai entreter os jogadores também. Você tem que perceber o que vai. Cada jogador tem um pouco de interesse. Hoje em dia, você vai jogar, você vai ter um grupo de WhatsApp, você pode perguntar para as pessoas: ó, você está sentindo falta de alguma coisa aqui no jogo? Tudo mais. Você vai percebendo, ó, um jogador gosta mais de puzzle, ele gosta mais de ter enigmas ali para ele resolver. Outro personagem tá querendo mais poder para si mesmo, e você vai montando a sua história conforme a necessidade da história e dos jogadores, né? Então o mestre ele tem que se deixar um pouco de lado nisso. E entender os seus jogadores ajuda bastante nisso. Se você for trocando de mesa toda hora, você não vai entender e você não vai conseguir ser altruísta nesse ponto. Você não vai conseguir fazer a história funcionar. Não vai ficar interessante para as pessoas. Está fazendo uma coisa que só interessa ao mestre. Isso é massa. Eu lembro que o Murilo queria muito o arco do giramento. O Murilo ficou do começo da campanha. Não, para, mano. Não, mano. Olha, isso não faz nem o menor mano. sentido. Ficar Ele pedindo chora. o jogador pedir pro personagem um item que ele quer. Ah, eu gostei desse item. O Rubem pediu, o Rubem Eu quero que ganhou. meu personagem tenha. Beleza. O Rubem pediu, o Aí o Rubem que ganhou. aconteceu? Depois de beleza. muito tempo eu dei o item, mas eu dei o item quebrado, ele tinha que fazer uma quest para conseguir recuperar. Ele não pra fazer conseguiu. tudo funcionar. E ele não conseguiu. É que não bosta, né? Não, na verdade eu parei de jogar. Eu simplesmente parei de jogar. Ô, Murilo, Foi encerrar a partida. acabou. Ô, Murilo, eu só não lembro que item que eu consegui, que eu pedi que eu consegui. Qual foi o item? O hobby. Qual hobby? Mas teve que matar o chefão lá no final. Ah, mas você deu, né? Ah, pronto. Era Ué, isso. você Mas também depois, ganhou. depois que a história já tinha acabado. Você também ganhou um arco de juramento. Eu não fiz um combate com o hobby, velho. Eu não fiz um combate com o hobby. Pra eu não Mas falar e daí, mentira. mano? Mentira, Você mentira, conseguiu o hobby, eu mentira. não consegui o arco do Mentira. juramento. Pra Esse é o falar que eu não ponto que fiz. eu poderia usar. E aí, e quer saber de uma coisa? Ainda bem que a gente parou naquele momento, porque você nem chegou a usar. Pra não falar que eu não usei, eu menti. Eu usei sim. Sabe quando que eu usei? Pra ressuscitar o Arthur. Não foi nem isso. Foi na campanha que o Arthur tava fazendo com os alunos dele. Ele pediu pro Hades entrar, porque ele incluiu o meu personagem na história do universo dele. Na verdade, não só o meu, né? O próprio Derfel também existia. Mas o Hades existia lá. Ele era um personagem que, por conta do negócio, dos esquemas dele, ele tinha uma vida milenar, assim. E aí ele tava lá, e aí ele tinha esse hobby. Foi a única vez que eu usei o hobby, foi assim... Basicamente, foi muito massa. Eu bati em todo mundo, só que não teve nem graça. Porque, literalmente, os meninos, em comparação com o Hades, eles eram muito fracos, né? Eu chamei eles aqui pra live. Não sei se algum deles tá aí. Não sei. Dá pra ver que depois eu vou ver se os meninos conseguiram aparecer. Porque tem muita gente que fica com vergonha de falar no chat. Principalmente quando o chat fica mais parado assim, mas é normal. Mas é isso. Galera, acho que hoje é tudo que a gente tem pra compartilhar, assim, que basicamente, igual eu falei pra vocês, era uma conversa sobre RPG e talvez despertar um pouco de interesse
de vocês sobre RPG. Meus alunos, como eu já falei, sempre me pedem para mestrar. Eu prefiro evitar, porque, igual eu falei... Evitar a fadiga? Não, é porque você gera uma relação um pouco diferente, né? Que eu não acho que daria tão certo com o aluno, né? Que o professor sempre tem essa outra posição de autoridade e tudo mais, então acho que não daria tão certo. Mas, exatamente pelos meus alunos, eu quis fazer esse episódio para que eles conhecessem, e não através de mim, mas talvez através deles mesmos se juntarem e conseguirem criar o próprio universo deles, o próprio grupo deles de RPG, para eles conhecerem. O Instagram do Glauber tá aí, o meu também, o do Murilo também. Então, assim, quem quiser pode participar, pode vir no nosso Instagram, tira dúvidas, manda mensagem, adiciona a gente, troca ideia. A gente tem um Instagram que tá parado, que provavelmente só deve voltar quando a gente voltar a se reunir para jogar RPG. Eu nem vou mandar aí, porque literalmente a gente não tá postando nada nele. O Glauber tá fingindo aí cara feia, mas eu adoro que converse com ele. Pode encher o saco dele lá no Instagram, tirar dúvidas com ele, que ele adora explicar. Não, pode ir de boa. Não tem. Ele adora explicar, ele faz cara feia só pra fingir que ele não gosta. Mas ele adora. Pode mandar mensagem pra ele, pode trocar ideia com ele. O Glauber, galera, ele é professor, então ele também, ele gosta disso. Senão ele não era professor até Eu sou hoje. pago pra isso. Eu também, eu amo, eu sou pago pra fazer uma coisa que eu gosto. E o Murilo é a mesma coisa, galera. Quem quiser procurar o Murilo também, às vezes tirar Não é dúvidas. nem perguntar o Murilo não sabe de nada. Mas ele sabe sobre Seladino e tudo mais. Ele sabe sobre montar arco, né? Sobre como reconstruir arcos. Ele tem um... Sabe Sei como não vai torturar ser muito bem. preferido do mestre, eu sei como não vai ser o preferido do mestre, como vai ser prejudicado pelo mestre, sei também. Sabe Dicas, ó. torturar a pessoa inocente também. É do jogo, velho. O cara não existe, mano. Não é assim, não. Tem um pezinho na realidade ali. Galera, então é isso. Pode procurar qualquer um de nós. Glauber, você quer falar alguma coisa pra encerrar? Trocar alguma ideia? Alguém tem alguma pergunta final aí pro Glauber, pro Murilo ou pra mim? A Cebolinha tava querendo participar. Boa pergunta. Então acho que tá sem pergunta aí no chat. Então vou tomar isso como um processo de encerramento. Novamente queria agradecer ao Glauber pela disposição em participar. Pô, 1h40 de papo. Passou muito rápido. De verdade, sempre que eu tô conversando sobre... a nossa mesa. Eu falei que ia xingar a mesa da Letícia, mas não. Deixa quieto. Ô Letícia, depois eu te dou uma dica de como tiltar o Glauber. É facinho. Se um dia vocês estiverem a fim de tiltar o Glauber, me manda mensagem. Oh, é mesmo? Não, mas eles Se já quiser tiltam. fazer, cara. Não precisa de ajuda, eles conseguem fazer isso. Eles conseguem, pode ficar tranquilo. Se vocês quiserem Não uma dica precisa de de como ajuda, não. tiltar o mestre, a gente tem uma dica muito boa. Quando pra você dar. quiser tiltar, você só para assim e pergunta: Glauber, você realmente planejou isso daqui? Isso aí já era, vocês já conseguiram. Enfim, Porque provavelmente já não planejou. O Glauber ele vai no improviso. Não que seja ruim. é tudo Não um é? improviso. Enfim, Nossa. somos proficientes nisso já. Não, eu acho. O Rubem deu uma viajada aqui. Legal. Mas enfim, vamos lá. Glauber, novamente, só queria te agradecer pela sua presença. Obrigado por estar aqui hoje. Obrigado por compartilhar com a gente sobre os seus conhecimentos como mestre de RPG. Sempre que eu precisar, com certeza vou recorrer a você. E eu te agradeço muito, como eu falei pro Arthur, estenda o mesmo convite. Você está convidadíssimo toda vez que você quiser participar do chat, participar do próprio RPG. Do próprio podcast, que esse lugar aqui é aberto, é um momento de discussão aberto para todo mundo. Então, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. E valeu ao Murilo também, né? Mais uma vez aí pelo dia. Galera, eu acho que... Ô, meu querido, eu que agradeço. Não sei se a gente já comentei isso, né? Mas o Murilo faz parte, então, aí do podcast. Ele é uma das pessoas que me ajuda a organizar, me dá ideias. Então, é nosso, tá? É um projeto nosso que eu espero que cresça e que dê frutos. Então, sigam ele lá no Instagram também. E qualquer dúvida é só falar com ele. E no mais, galerinha do chat, obrigado. Algumas pessoas me perguntaram se teria jogos hoje. Não vai ter jogos, porque eu tô lançando nota do colégio ainda, então eu preciso lançar até hoje. Se lascaram. Mas semana que vem a stream volta à normalidade. Segunda-feira vai ter stream normal, tá no horário normal, 6h30. Então sempre fica entrando por esse horário. Então fiquem ligados aí, fiquem ligados na transmissão. Muito obrigado a todo mundo aí da mesa do Glauber que veio participar. Quem sabe um dia rola um crossover de universos, né?
Quem sabe o Glauber bota a gente pra bater em vocês. Porque o Eu personagem. vou apoiar também. Porque o personagem do Murilo, vocês sabem como é que é, né? Ele quer matar todo mundo. Ele sai correndo na frente e quer matar todo mundo. Não, quem trai aqui. Para de falar isso de mim! Quem trai no grupo é você, velho. Ah, pelo amor de Deus, hoje eu fui aqui só pra ser humilhado. Ó, tá vendo? O bom de eu ser o líder da sala é que eu posso mutar o Murilo, igual eu fiz agora. Ele tá lá reclamando com o microfone mutado. Glauber, obrigado por ter participado. Um beijo. Você quer falar alguma coisa pro chat? Beijo, chat. Tô vendo aí quem o pessoal tá. Quem que tá aí no chat aqui. Então, Beijo pra esse pessoal lindo aí que colou aí com a gente. beijo do gordo. Obrigado novamente por mais essa semana, por mais esse podcast. E a gente se vê semana que vem. Eu vou divulgar pra vocês o horário. Dessa vez eu não posso falar no mesmo canal, no mesmo horário, porque semana que vem vai ser um pouco diferente. Então, beijo do gordo. Obrigado pela participação de todos. São todos muito bem-vindos. Fui!